À parte dessa noite, tens assim uma noite assim mais imprevista? Seja dessa forma, de pensares que vai correr mal e corre muito bem, seja o contrário. Estão todas as condições reunidas para um bom espetáculo e acontece alguma coisa que o estraga. Deixa-me cá pensar. No sábado à noite fui a Guimarães atuar num bar em que estava marcado para ir desde outubro. A pessoa que me convidou disse-me: Pô, então, João, aquilo é giro, tem uma esplanada. E eu, amigo, esplanadas em novembro. Não sei se é boa ideia. Ah, é pá, o espaço é fixe e tal. E eu, é assim, é para fazer, é para fazer. Só que estou a explicar que meter pessoas durante 1 hora e meia a tremer de frio e eu ouvir gajas a dizer piadas pode não correr assim muito bem. Pá, cheguei lá, fui eu, o Fernando Luna e o João Faqui. Estavam 3 graus em Guimarães às 10 da noite. Os gajos lá com aquecedores e o caralho, o pessoal todo encasacado, a minha namorada de casco e gorro. Eu saía de palco e metia as luvas, estás a ver? E eu achei que aquilo ia ser uma porcaria. Vou ser sincero. O público pode ser incrível, mas tu com frio estás com um humor de merda, vamos ser sinceros. Ah, posso ser palavrões aqui. Dá vontade. Opa, e a noite foi muito fixe. Do início ao fim, a malta super tranquila, não fizemos intervalo porque eu tinha medo de perder o público. Toda a gente acompanhou o espetáculo em silêncio. Só 2 ou 3 ecos, mas que até foram engraçados. Uma na cavaqueira, pá, foi espetacular. O ambiente estava um gelo de caraças, mas tipo, tranquilo. E também lá está, achava que ia ser mau exatamente pela questão do tempo e toda a gente, pá, se envolveu naquilo e foi espetacular. O contrário, não estou a ver assim nenhuma situação, mas o mais próximo que eu tenho disto foi uma vez em 2019, salvo erro, quando eu organizava noites de comédia no grupo que tinha na altura, a Dona Custódia, e tínhamos no Clube de Salgueiros, na sede de Salgueiros, que eles tinham lá uma sala que parecia um anfiteatro, que era muito fixe, e que a meio do soundcheck o som foi abaixo. Não conseguíamos. Era como se a coluna tivesse morrido. Pegámos no carro e fomos a correr à casa de um colega nosso que morava 15 minutos dali para ir buscar uma coluna e um microfone para tentar fazer alguma coisa. O espetáculo atrasou quase 1 hora e quando chegamos já tinham conseguido reavivar o som. Não me lembro se correu inteiramente mal, mas lembro, claro que as pessoas estiveram lá mais do que 1 hora à espera para ver o espetáculo e claro que no início foi mais duro, mas sinceramente assim não estou a recordar de nenhuma Quando história. organizavas noites, isso quer dizer que já não organizas Certo. noites? Não, assim, de maneira Regular, não é? regular, não. Nós fazíamos no. Portanto, tínhamos um bar aqui em Matosinhos que fechou durante o Covid. No Salgueiros, depois acabou o projeto, digamos assim. E outra casa que tínhamos também deixou de querer fazer as noites. Tranquilo. Amigos à mesma. Agora estou mais a atuar a convite. Pá, organizei 2 noites no último mês, assim, um regresso a organizar noites, foi muito giro. Mas não sei se vai ser regular, portanto, não vale a pena estar agora aqui a dizer, porque não tenho a certeza. Dessa experiência, o que é que guardas com carinho e o que é que, se pudesses, banias da experiência? O que é que te chateia em organizar noites? Opa, varia muito. A questão engraçada aqui era as diferentes noites que eu tinha, que nós tínhamos à mão. Numa das noites eu tinha que fazer praticamente tudo, desde montar a sala, fazer os cartazes, a falar com as pessoas, a fazer bilheteira, tudo e mais alguma coisa. E era uma loucura. Depois tínhamos casas que eu dizia com 2 dias antes: olha, quero as cadeiras assim, quero as cadeiras assado, quero a luz assim, quero a luz assado. Pá, e era espetacular, chegava lá, tinha tudo pronto. O que eu bania, opá, eu honestamente, uma coisa que, mesmo a nível pessoal, me custa em palco é a questão do tempo. E eu não consigo, sem estar a ver, por exemplo, um relógio, controlar o tempo que eu tenho, mesmo até por uma questão de se tem que acelerar, se tem que engonhar um bocadinho. Eu, se pudesse, meter um timer em todos os sítios lá atrás para um gajo conseguir ver onde é que está. Porque uma das noites, e foi aquilo que mais me chateou uma palavra demasiado forte, mas me incomodou uma noite de comédia minha, foi ir a um open mic, fazer 5 minutos e quando eu ia para o relógio já passava dos 17 e eu não tinha maneira como chegar lá porque a casa estava tão cheia que a passagem só se eu fosse atribuir as pessoas todas para o interromper e acho que ia ser demasiado rude. E ainda por cima porque não estava a ser assim nada de especial, porque se estivesse a ser bom um gajo não se importava. Opa, mas guardo com carinho, por exemplo, toda a temática de... Por exemplo, eu usava 2 pessoas como headliners por cartaz. O que é que acontece? Na altura eu tinha 15 gajos que confiava cegamente que davam um bom espetáculo. E por algumas vezes tive que olhar para gajos que nunca tinham feito sequer mais de 10 e dizer: olha, como é que é? Queres vir fazer 20? Sentes-te capaz? Essa questão do risco e de ter de arriscar e quase aquele. Fazer um trabalho de scouting
de calcular o potencial, estás a ver? E gostava dessa cena, gostava muito dessa cena. Acho que ele não se vai importar de dizer isto. O Rodas, não sei se conheces, Pedro Rodas Silva. Epá, o nome dele não me é estranho. Não sei se. Epá, devo seguir em algum sítio, não sei se no Twitter, mas esse nome não me é estranho. Pronto, ele já faz comédia para aí há 2, 3 anos, se tanto, nem sei. Eu vi uma vez na Philp, partilhamos palco, vi-o mais uma outra vez, o gajo foi de Erasmus, eu achei que ele tinha o mesmo jeito. Quando ele volta, eu tipo, olha, mas que é, vamos fazer 20 minutos? Ele, pá, não sei, porque eu já não faço há muito tempo. Eu, ok, então vais ali, faz um open mic e na próxima semana vais aqui e faz 20 minutos. Pronto, então vamos arriscar, eu arrisco, cara. Vamos lá, vamos a isso. Pá, e na altura o gajo foi muito bom, e tanto que ainda cá está. Esse tema já foi tocado aqui algumas vezes, seja no humor, seja noutras áreas. Não é que seja, como é que eu ia dizer, uma aposta muito flagrante no sentido, epá, acredite absolutamente em ti, mas no fim de contas é uma aposta. E às vezes é isso que faz a diferença. Às vezes alguém que está indeciso, ou porque tem pouca confiança, ou porque, sei lá, os fantasmas interiores. E às vezes basta ouvir Certo. uma palavra, epá, acredito em ti, às vezes isso pode mudar a trajetória de uma pessoa. Seja a trajetória Certo. bastante grande, chegar ao lugar da fama, são essas as histórias que nós vemos às vezes naqueles documentários de grandes figuras. Houve um gajo numa certa altura, quando eu não era nada, que disse: opa, acredito em ti. Foi o único gajo que acreditava nele na altura. Eu acho que há aqui um certo receio de quando vês alguém. É claro que o humor é uma merda lixada porque joga com egos muito inchados. E por vezes dar um elogio à queima-roupa pode funcionar ao contrário. Mas seja como for, eu acho que há um medo de elogiar o outro. Quando, e é aqui que me causa assim alguma comichão, como é que eu ia dizer? Tu quase que te limitas a dizer um elogio a alguém que está próximo, mas se tiver alguém ao lado, um gajo da mesma dimensão ao lado, mas que não pertence ao teu círculo, tu elogias à vontade. Se o gajo pertencer, faz stand-up nos Estados Unidos ou na Inglaterra, tu percebes que tem mais ou menos o mesmo nível. Aquele gajo é fixe. Mas o gajo que está no teu círculo, tu não dizes. Isto aqui pode ser entendido de várias formas. Ou é o medo que há em um gajo descolar, deixa lá estar aqui ao mesmo nível que eu, mas seja como for, eu acho que isto é danoso. O que eu noto é preciso que haja alguém, o primeiro a dizer, é pá, acho-te fixe. E às tantas está tudo a dizer. É preciso que haja alguém a dizer que o outro é fixe, para se criar ali um sentimento de... Aqui não estou a ir para o lado dos elogios falsos, que isso também é um perigo, não é? Às tantas... Mas este receio de dizer, acredito em ti, ou, epá, fizeste uma cena fixe. Esta é uma realidade que nada tem que ver com o Norte. Às tantas, se calhar uma realidade que se nota mais noutras zonas do país. Eu vou-te ser sincero, eu aqui não noto muito isso. Não sei, lá está, como eu digo, eu não costumo partilhar outros círculos, mas nós aqui temos o hábito de, no final, nos juntarmos e, para além de dar dicas, às vezes, olha, lembrei-me desta piada que fica bem aí no teu texto, apontamentos e também elogios. Pá, quando aparece um gajo para fazer open mic, a primeira vez, e já tem um sentido de timing, sabe trabalhar as pausas, tem uma postura em palco de quem já faz isto há muitos anos, pá, malta geralmente diz, pá, foda-se muito bem, tu chegas aí a primeira vez, já fazes isto, já fazes aquilo, foda-se. E temos um bocado essa vontade agora. A questão do acreditar também às vezes vai muito do, imagina, eu preciso que tu me ocupes 20 minutos de tempo, por exemplo. Eu vi 3 vezes a fazer os mesmos 5 minutos, a testar em 3 sítios, eu não sei se tu tens mais do que aquilo, Yeah. percebes? Agora, eu geralmente quando é assim, opá, pergunto à malta, gosto da tua postura em palco e acho que já estás à vontade e que só ainda não fizeste mais tempo porque não tiveste a oportunidade. Já testaste, tipo, 20 minutos no total, já, e gostaste, gostei, pô, anda a fazê-los seguidos. E às vezes acho que é preciso, até porque se tu nunca tens essa oportunidade, também não trabalhas. Foi essa um bocado a minha experiência. Começo em 2017, salvo erro, acho que foi 2017, já não me lembro, um open mic que houve na Faculdade de Engenharia, na Associação de Estudantes. E correu muito bem, foi giro. Na altura era tipo um torneio e fiquei em segundo lugar. E depois fico 4 meses sem atuar. Não tinha aquela cena do epá, arranja-me aí, queria testar, queria ganhar ritmo, queria. Eu achava mesmo que não vou estar a incomodar as pessoas que estão a trabalhar, a pedinchar, percebes? Porque não tenho noção, hoje em dia, caralho, é completamente diferente. E faço questão de dizer à malta que se estreia ou que está a começar, tipo, opá, manda mensagem a este, chateia aquele, fala com o outro, são gajos fixe, sei o quê. Porque era uma coisa que eu não sabia na altura e sinto que me prejudicou. Seja no humor, seja noutras cenas, um gajo chama chatear, mas do outro lado, quem está a receber as solicitações tem muita gente. E tu, se não dizes nada, Exato. rapidamente é esquecido.
Outros passam à Exatamente. frente. O gajo não gostou de mim ou não me chama. Não é isso, o gajo nem se lembra de ti. O gajo nem se lembra de ti. Sim, há questões assim. E depois, por exemplo, o Eduardo, que faz as noites no Ferro, é que foi quase o primeiro que me disse: Olha, ouvi falar a ti, foi mesmo assim, ouvi falar a ti, anda-me a ocupar 15 minutos, o gajo nunca me tinha visto. E eu, opa, siga, sou isso. É uma confiança cega. Imagina, a pessoa que lhe disse Era de era de confiança. confiança. Tal como hoje em dia eu já tenho algumas pessoas aqui no mundo em quem eu confio e que se me disserem: Olha, podes meter este gajo a fazer 20 ou meia hora, eu acredito cegamente. Até porque houve um caso muito giro comigo. Conheces o João Fakir? Sei quem é, sei quem é. Pronto. Muito bom, pá. Tem um ritmo muito forte e eu adoro aquele gajo. A cena é, imagina, lá está, aquele patamar da quantidade de malta que eu confiava, que já tinha visto, eu nunca tinha visto o João Fakir. E precisava de um gajo para me fazer uma SWOT numa noite em Matosinhos, na altura quando eu tinha o bar, e perguntei a amigos: olha, já rodei toda a gente, preciso de um gajo para aqui. Consegues dizer alguém que ainda não tinha ido? E eu dizer, o João Fakir é muito fixe. E eu, ok. Eu não fazia ideia, tu tinha o João Fakir e tinha o Salazar a seguir, a fechar, que é um gajo que faz piadas geralmente mais sérias, a fazer coisas sobre política e assim. Ou seja, havia uma grande diferença de ritmos em que não fazia sentido o Salazar e depois do Fakir, por exemplo. Pedro Mata, que faz um texto com muitas pausas e se metes um gajo com muita velocidade antes, pode correr mal, que é uma diferença muito grande para o público. Opa, eu meto o Fakir a meio e eu imponho ali aquele, faço intervalo e no final viro para o Salazar. Pá, eu não fazia ideia, nunca o tinha visto. Se soubesse, tinha posto. Pá, já viste que eu agora tenho que ir a seguir este gajo e tentar manter o ritmo, não sei o quê. Coisas que eu também já disse, percebes? Opa, mas são coisas que acontecem quando tu não conheces. É um bocado também a beleza disto que a gente faz, porque às vezes apanhas surpresas inacreditáveis. É objetiva por um lado, mas também é subjetiva por outro. Como é que eu ia dizer? Objetiva a curto prazo, vês a prestação de um comediante e percebes se é boa ou má e é difícil errares. Mas a longo prazo, esse relatório não quer dizer nada. Depende da fome. O que é que ele quer fazer, o que é que ele está disposto a fazer para melhorar. Um gajo que é muito mau hoje pode ser brilhante daqui a uns anos. Não só, Roberto. E depois tu falaste muito bem, por exemplo, no início da conversa, dos demónios dentro da nossa própria cabeça. Eu amo perfeitamente. Na altura, quando eu escrevi, foi pá, a primeira ou segunda vez que fiz 20 minutos. Fiz 20 minutos bons, 20 minutos redondinhos, com uma sequência lógica, pá, uma coisa que eu olhei para aquilo e disse: pá, sim senhor, fiz aqui uma coisa bem feita. E no momento a seguir pensei: e se eu nunca mais conseguir fazer outros 20 minutos iguais? O que é que eu vou fazer da minha vida? Opa, e a longo prazo é uma. Tenho de recuar para os 10 outra vez. Pá, Qual foi assim a maior diferença que notaste de passar? Suspeito, 5 minutos, 10? Acho que há um salto muito grande dos 10 para os 20 minutos. Porque não é só mais piadas. Eu acho que entre os 20 e os 30 começa a existir a necessidade de haver uma certa estrutura. Aquilo que nós vemos claramente, por exemplo, num solo, eu acho que ali a meio, na meia hora, sentes. Percebes quando vês um comediante a fazer meia hora sem estrutura, alguma coisa que suporta as piadas, os beats. Sentiste algum salto assim de dificuldade dos 10 minutos para os 20? não, principalmente porque comigo foi ao contrário. Eu sempre tive muita dificuldade em fazer 5, por exemplo. Fazer 5 é matar-me. Porque eu gosto de fazer muito storytelling, gosto de fazer um texto estruturado, de haver uma. Começar num ponto, acabar no outro, brincar ali no meio. E quando me pedem 5 minutos, por exemplo, anda a testar 5 minutos. Não sei, eu não tenho 5 bits de 1 minuto. Percebes? Tenho tipo vários bits de 3 minutos. Se eu junto 2 bits de 3 minutos, já estou a passar os 5. Estás a perceber? Para mim, isso é um problema. Gosto muito de contar histórias e de fazer callbacks, fazer storytelling, fazer essas coisas todas. Quando eu começo recorrentemente a fazer 20 minutos, é quando eu me sinto bem. Eu escrevo 2 bits de 3 minutos e vou, por exemplo, ao ferro, testá-los. Tranquilo. Mas nunca pode ser 5. Tem que me dar 10. Percebes? Eu com 5, pá, fico. Depois o que é que acontece? Como eu quero dizer muita coisa em 5 minutos, o que acontecia antigamente era as pessoas pediam-me 5, eu testava em casa 5, mas nunca era bem 5, era tipo 5,5, quase 6. Então quando chegava fazia tudo em 3. Depois aceleras, comes as pausas, comes tudo e... Tudo. Por acaso, uma coisa que nunca foi com o resto da malta. Mas para mim, quando dou esse salto de começar a receber convites para fazer 20 minutos, 30 minutos, pá, recebi uma vez um convite para fazer 40 e aí comecei a ficar nervoso, porque nunca fiz assim tão comprido. Mas a partir do momento em que eu começo a fazer regularmente 20, 30 minutos, sinto-me muito mais à vontade, muito mais tranquilo.
do que quando tinha que fazer pouco, mas acredito que malta que faça, por exemplo, one-liners, seja uma diferença grande. Pá, ainda por cima, por exemplo, há pouco tempo estava a comentar isso, mas isso é um gosto pessoal meu, por exemplo. Eu não consigo ver um special do Jimmy Carr seguido. Eu consigo ver 15 minutos e ir comer uma maçã, fumar um cigarro, tomar um café e voltar. 1 hora eu fico estourado. Se calhar é o Não, mesmo mal de muitas das séries de comédia. A maioria das séries de comédia, o episódio anda ali entre os 20 e os 30 minutos. Nunca passa disso. Para já, a cadência, em princípio, nunca é tão grande numa sitcom. mas a questão não é Comparado com essa. o A Jimmy... questão é que, por exemplo, certo, mas a questão é que, por exemplo, tu numa sitcom tens uma história. Sim, Tens um sim, enredo que sim, estás a sim, sim. acompanhar. Ali o que me custa é ser demasiado. O ritmo é sempre o mesmo. One-liner, 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 one-liner. Até pode ser todas as one-liners do mesmo tópico. Mas a falta de um fio condutor, a mim, faz muita confusão. E atenção, lá está. Ele pode tocar em 3 assuntos diferentes, por exemplo, ou veja, humoristas a fazer, tem um set de meia hora e faz 10 minutos de 3 tópicos. Yeah. Mas tens ali 10 minutos que estão a ter um fio condutor entre eles e ele está a falar de algum assunto, contar uma história. Não é setup punch, setup punch. E isso cansa-me Yeah. muito a mim, Yeah. a nível pessoal. Portanto, mas acredito que alguém que faça essa estrutura de humor, fazer esse salto seja mais complicado do que alguém como eu, que faça storytelling, em que acaba como ter mais tempo. Podes abordar mais os assuntos, podes fazer mais pausas, podes falar mais com o público, podes... Se bem que não é uma coisa que eu faça muito, mas tu tens uma liberdade maior e não tens aquela pressão do tempo em cima de ti. Deixas que o teu tempo vai chegar ao fim. Para mim, esse salto foi muito positivo. Fiquei muito mais à vontade. Até, por exemplo, imagina, foi como eu te disse, eu não tenho beats de no minuto, ou quando tenho, tento sempre construí-los mais. Então, por exemplo, quando eu fazia de host, isso era perfeito para mim, porque eu fazia um beat de 3 minutos, fazia outro beat de 3 minutos, chamava um humorista. Se fosse necessário fazer um beat de 2, 3 minutos ali no meio, chamava outro. E encaixava bem nas pausas, que às vezes é preciso dar entre a malta que vai atuar. Esse salto não foi assim crítico para mim. Claro, a primeira vez, calhar, estava, como diz o meu avô, não cabia um feijão no cu. Mas assim que me habituo, pá, sinto muito mais verdade e tiram-me pressão de cima, que para mim é ótimo. Nunca tinha pensado dessa forma na questão do gajo que faz storytelling. Devia haver uma linha no Open Mic. Se contas histórias, tens direito a mais minutos. É um formato muito ingrato para quem conta histórias, pá. Uma coisa é ter 5 minutos para fazer as piadas curtas. Ok, se esta falhou, ainda tenho aqui outra. Mas agora, se for uma história em que as piadas, por norma, estão mais passadas, imagina a angústia. Basta fazer uma coisa muito simples que é, tu queres fazer um callback. E nem estou a falar tipo um callback, às vezes até eu tenho callbacks que nem fazem muito sentido estar ali. Percebes? É só mesmo quase uma muleta. Mas imagina que queres fazer um bom callback. Tu com um open mic, tu não tens tempo para as pessoas se esquecerem para Yeah, ter yeah. aquele efeito de choque que um bom callback tem. Não. É complicado. Com 5 minutos acho que não se pode chamar um callback. Se fazes um open mic, Sim. abres com uma piada, depois fechas com a mesma punch. Tu às vezes a escrever no Word não faz um parágrafo Sim, fazer esse sim, callback, percebes? Mas sim, eu senti muito essa dificuldade na altura. Estavas até a falar em off. Lembro também uma vez foi com o Eduardo, 7 minutos, e eu com os nervos de querer contar a história toda dentro dos 7 minutos, 4 minutos e meio. Quase para metade. Depois com o pessoal no público foi assistir, não é? Meus amigos, ou seja, João, parecias o Eminem ali em cima. Eu não percebi metade das palavras que saíram da tua boca. Para mim, fazer tão pouco tempo é A complicado. história, por norma, só faz sentido se for dita completa. Podem ser one-liners ou várias piadas à volta de um tema. Mas o público não sabe quantas piadas vais contar acerca daquele tema. Para ti pode fazer confusão. Epá, tinha 10 piadas à volta deste tema, só disse 7. Mas o público não vai perceber. Agora, na história, percebe. Houve ali qualquer coisa que faltou. E às vezes há coisas que têm piada só por um excesso de detalhes que possas dar. Yeah. Em que tu com 5 minutos não tens tempo para isso. Tens de ir straight to the point e nem sempre isso é positivo. Diz-me uma coisa. O teu nome, o bot, é por alguma razão especial? Ou é para fugires ao humorista famoso João Moreira que dá voz ao Bruno Aleixo? Não, por acaso não foi por aí, mas lembro-me que no início recebi alguns prints do género, pá, 1 ou 2 cartazes em Lisboa com o nome João Moreira. E às vezes fico, já vais a Lisboa? Não sou eu. Mais tarde é que vim a saber que era o gajo do Bruno Aleixo. Não, a história do bot é simples. O bot vem do meu tempo de faculdade, é o meu nome para um diminutivo, da Autobot. E eu, na altura, quando fui fazer o Instagram, a página, João
João Moreira, João underscore Moreira, Moreira underscore João, foda-se, está tudo ocupado, bote, Sim. não tem, ótimo, vamos embora. E também, como tu deves calcular, em Portugal, Joões às carradas, toda a gente conhece um João e toda a gente conhece um Moreira. Quantos bots é que tu conheces? Há nenhum. Então o pessoal começou, como tinha o nome no Instagram, começou a dizer, só pois é, imagina, eu ia a sítios em que apresentavam como João Bot, no outro era Bot Moreira. Do outro era o João Moreira o Bote. E o pessoal, até a partir de agora é João Bote Moreira, está feito, pronto, está resolvido. Tinha ali uma coisa que me distingue, é daí. E também, lá está, tenho algum gosto que assim seja, porque também foi onde eu comecei, na faculdade em que tive o quem é essa alcunha, e portanto é sempre um gostinho extra que eu tenho de ter esse nome. A minha teoria era que, de alguma forma, para fugires ao criador do Bruno Aleixo. Fazia todo sentido. Se pusermos João Moreira no YouTube, que vai aparecer, há de aparecer a tua conversa com o Eduardo. De seguida, só aparece uma TEDx com ele, várias entrevistas. É lixado. No início logo da conversa com o Joel, ele tem essa sorte. Em princípio, há mais algum Joel a fazer humor pelo menos conhecido. Pelo menos tem essa sorte. João, há muita gente chamada João, Rui, eu acho que devia haver uma espécie de travão. Já tive essa conversa. Acho que foi com uma conversa que ainda vou lançar com a Diana Nogueira, se a memória não me falha. Se estiver a errar, olha, perdoem-me. E tivemos a falar nisso, essa questão de, há certos nomes que já não pode entrar mais ninguém. Tipo Rui, é que já há famosos. Já o Rui Sinal de Cortes, o Rui Xará, o Cruz. Havemos estar à esquecer de alguém, sim. Temos o Ricardo Aruz Pereira, temos o Ricardo Cardoso, e agora, se a gente tivesse aqui um bocado de tempo a pensar, lembrar-nos-íamos de outros. Sim. Todos os nomes iam ter alguém. Tu vais ser a quarta ou a quinta ou a sexta entrada na lista. Exato. É muito complicado. E o que acontece então, João, que literalmente durante décadas foi o nome mais usado para darem a crianças. Só aqui em cima, por exemplo. Agora o João Dantas, né? O João Dantas. Tens o João Dantas. Já tivemos o João Pinto Costa. Temos o João Faquir. Eu. E na vez de estar a esquecer de alguém. Em Lisboa tens o João Pinto. Tens muitos Joões. Foi por acaso que eu comecei a usar a questão do bot, mas estaria a mentir se sei perfeitamente que distingue de alguma maneira. Foi uma jogada fixe. Porque ao contrário, como é que eu ia dizer? Também é uma cena, eu não sei se há forma de fugir a isto, porque os nomes já estão povoados. Seja para questões mais práticas para as redes sociais, às vezes só para escolheres o teu nome é complicado. No mundo dito real também é problemático. Tu queres que as pessoas associem a tua cara a um nome. Não queres que olhem para ti, olha ali vai o Guilherme João, o Ricardo António. Eu sinto que há cada vez mais humoristas, não sei se inspirados em algum em especial, mas estão a usar 3 nomes. Aqui põe-se o problema da memória. É que é cada vez mais difícil para o público recordar tudo. Mesmo para comediantes. Estou aqui a pensar em comediantes, mas também podia pensar em escritores. Com algum relevo, depois são confundidos. Como o nome é tão grande, mesmo o leitor não vai conseguir dizer o nome dele. Eu percebo o que estás a dizer. Mas às vezes é mesmo necessário, porque há nomes que são demasiado genéricos. O Rodas, que falamos ainda agora. Se tirares o Rodas é o Pedro Silva. Yeah. Tens nome mais genérico. O Fakir também é João Silva. É o nome que está em todos os cartões de crédito dos anúncios. Mais genérico de sempre. Já houve alguém que mudou o primeiro nome? O meu nome é tão normal, preciso ser uma espécie de Shakira. Por acaso não sei se a Shakira se chama Shakira. É muito provável, atenção. O Walter Ugumem não se chama Mãe. Estou a pensar em escritores. Essa jogada de, o meu nome não dá, tem de mudar completamente. É assim, eu percebo que em termos, até se queres ainda para a parte do marketing, não é? Teres um nome que distinga pode fazer bem a diferença. Há nomes que foneticamente são muito bons. Muitos desses sejam calculados, percebes? Para foneticamente ficarem melhores. Pessoalmente não conheço ninguém que tenha mudado o primeiro de propósito. Conheço mal que não gosta do primeiro nome e opta pelo segundo porque o primeiro é muito mau. E divirto-me bastante quando descubro isso. Mas ainda recentemente descobri, com uma amiga que conheço há 10 anos, aquilo que eu achava que era o primeiro nome dela é o segundo. Porque ela odeia o primeiro. Agora sempre que estou com ela trato pelo primeiro e às vezes as pessoas não sabem para quem é que eu estou a falar. Mas nós sabemos e ela odeia, o que para mim tem sempre um gostinho especial. Agora, na questão do humor, por acaso não sei. Acho que falta aparecer alguém. Se já aconteceu em todas as áreas, seja a música, seja a literatura, eu acho que falta só o humor. Se vai dizer por aí, o Joker não se chama Joker, não é? Pois, ok. Se era para escolher um nome, podia ter escolhido um nome mais pomposo, não é? Acho que é um nome que se adequa bem a ele e à personagem nesta vez. Eu concordo, o nome adequa-se à personagem.
Mas a pior coisa que pode acontecer é que tu mudas o nome porque achas que vais escolher um nome mais apelativo e de repente vais ao Google e não consegues encontrar o teu nome da mesma. Ou seja, a tua Sim. mudança não serviu para nada. Certo, mas agora imagina que eu adapto um nome de palco extremamente eclético. Por exemplo, eu ser, sei lá, Dinis Nóbrega, por exemplo, nome Por de exemplo. onde uma novela da TVI, estás a ver? Sim, E sim. depois vou para palco dizer que estava a tocar uma punheta e apareceu o meu pai, quer dizer, ei, que é isto? Percebes? Portanto, não seria, nem sempre a mudança é positiva, mas Sim, acredito sim. que haja algumas mudanças que foram quase calculadas no Excel. Isso eu acredito. Não sei se há algum Diniz a fazer stand-up. Provavelmente há de haver alguém lá para o lado de Lisboa com esse nome. Não faço ideia também, muito sinceramente. Espero honestamente que não haja nenhum Diniz Nóbrega que fique, que fique chateado com a minha comparação. Prometo que não foi a pensar em ninguém especial. E ele E agora agora, pisco-te o olho que não vai aparecer no podcast. e ele agora aparecia. Como é que tu sabes? É exatamente esse o texto que eu faço. Faço este. Exatamente. Não, era um gajo que ouve este podcast e começa a fazer um texto assim de voz. Na esperança que eu um dia me torne tão relevante que esta entrevista será ouvida, ou este podcast seja ouvido em todo o território. O gajo, aquele gajo antes de sequer de eu começar já sabia que ia ser incrível. Uma espécie de profeta. João Moreira, o Nostradamus do humor, estás a ver? Yeah, yeah. Que faz profecias em direto. Os tempos são outros mais velozes. Questão, Exatamente. Nostradamus, se vivesse hoje em dia, não podia estar a escrever quadros. Isso não é vida. Está aqui a pensar na questão desta coisa da profecia. Não sei se faz sentido, mas isto vem-me à ideia. Por vezes é bué da chato. Não é chato, é custoso. É... Tu pões alguma coisa na internet, seja no YouTube, seja mesmo um podcast, e parece que ninguém... Há dois tipos de reações. A ausência de reações, como tu ainda não tens nome, ninguém quer ver ou ouvir o que estás a fazer, ou aparece algum hater. Às vezes há aqui um fenómeno de determinado episódio tem algum relevo, ou mesmo o programa que estás a fazer, o projeto que estás a fazer ganha algum relevo, e de repente vem tudo. E é como se o projeto tivesse começado ali. O conteúdo pode já existir há uns 2, 3 anos. Vou dar aqui um exemplo. Eu agora continuava a fazer isto durante algum tempo, e havia um dia em que falava com o Ricardo Aruz Pereira. Para as pessoas, o podcast começava aí. Para trás podia ter Certo. 200 episódios. Sim, E sim, grande sim. projeto é da fixe que começaste. E isso às vezes, eu não sei se já tiveste essa sensação, é um bocado angustiante. Não sou relevante. Noto às vezes pessoas que são relevantes, que fazem um projeto, muitas pessoas a ver, depois fazem um projeto que não tem tanta massa crítica a ver, e nesse processo perdem massa de fãs. É engraçado como todos os fãs ficam em determinado conteúdo. No Bruno Nogueira, provavelmente houve alguém que parou no último a sair. A última coisa que o Bruno Nogueira fez foi o último a sair. Depois há outros que pararam mais à frente e ficaram no Som de Cristal. Quando veio o Bruno Nogueira um dia qualquer na televisão fazer qualquer coisa, epá, então não fazes mais nada. O homem está a fazer projetos atrás de projetos. Este sentimento do público se desligar do artista, estamos a falar aqui de um artista que há poucos como ele, não sei exprimi-lo bem. Por vezes o pessoal menos conhecido, e tal, o meu público, não sei o quê, base de fãs, mas isto é tudo muito volátil. Tanto estão a ver ou a ouvir, como depressa desaparecem. Isto acontece seja no Ricardo Aruz Pereira, seja com o Bruno Nogueira, para dizer o quê? É uma relação muito fugaz com o público. Atualmente vou conquistar mais público, a minha base de fãs, tenho que crescer mais, mas esquece deste fator de volatilidade. O público tanto depressa aparece como desaparece. Este movimento é cada vez mais rápido. Provavelmente há uns anos o público ficava durante algum tempo. Deixa-me lá ver este projeto, ok, gostei, fico para este. Hoje não. Se tu por acaso há um hiato entre um projeto 1 e o projeto 2, vais ao projeto 2 já perdeste metade das pessoas. Este fenómeno, que eu agora vou dizer, provavelmente sempre existiu, mas no YouTube tu consegues medir. Há uma série que é lançada no YouTube. Começa com 100 mil pessoas. O segundo já tem 60 mil. O terceiro já tem 50 mil. Se tiver 10 episódios, o último já tem só 10 mil pessoas. É como se fosse uma espécie de filtragem. Ao fim só chega 10% daqueles que começaram a ver. E esta imagem é realística, mas também é dolorosa. Perceberes que muito daquilo que tu pensavas que era o teu público desaparece. Neste universo em que toda a gente faz, como é que eu ia dizer? É muito fácil fazer de conta que se tem público, ou fazer de conta que se é comediante, ou fazer de conta que se é artista, mas quando chega a hora de apresentar um espetáculo em nome singular,
É aí é que se vê o relevo dessa pessoa. Para fechar aqui numa pergunta, para isto não ficar assim muito vago, este sentimento de achares que tens há pessoas que te seguem e depois chegas à realidade e percebes, bem, afinal, há aqui um equívoco. Pensei que tinha 50 pessoas a gostar de mim que me seguiam para todo o lado e afinal só tenho 5. Já tiveste alguma vez este sentimento? Não, honestamente não. Até porque, por exemplo, eu não entro muito na parte da produção de conteúdos e acredito que malta que trabalhe mais com IGTVs, Reels, YouTube, etc., consigam ter alguma ideia disso. Eu não. A minha principal ação humorística, digamos assim, é em palco, é em stand-up. Quero trabalhar também essa parte, um universo que eu ainda não explorei e que devo explorar, para já ainda não iniciei. A questão é que, por exemplo, opá, eu acho que é um bocado difícil medir certos parâmetros. Vou dar um exemplo muito simples. Quando há o último a sair do Bruno Nogueira, quantos programas humorísticos é que tinhas à disposição? Nomeadamente eram aqueles que estavam na televisão. Podias gostar muito do. Tinhas o último a sair na. Onde é que estava? Era na SIC? Na RTP1. RTP1, ok. Tinhas o último a sair, tinhas mais o que na altura? Eu não me lembro, o timeline é muito distante. Já tinhas os batanetes na TVI, se calhar tinhas um outro programa, tinhas uma sitcom que dava na RTP2, e tu literalmente hoje em dia tens uma ampla oferta de produtos e conteúdos das mais variadíssimas áreas. Eu acho que é um bocado complicado medir nesse sentido. Agora, eu percebo um bocado que, por exemplo, imagina, alguém que até goste do tipo de produtos ou do tipo de séries e de programas que o Bruno Nogueira faça, por exemplo, depois não gostem do stand-up do Bruno Nogueira. Porque não? São coisas distintas. E percebo que haja também um bocado essa separação de projeto para projeto. Ele teve um projeto musical, Deixem o Pimba em Paz, por exemplo. Nada te garante que uma pessoa que goste do stand-up do Bruno Nogueira vá gostar de ver o Bruno Nogueira a cantar músicas tradicionais portuguesas, ou músicas Pimba tocadas de outra maneira. Acho que é difícil medir essa amplitude, principalmente de alguém, o exemplo que tu deste, mete-se em toda. O range é altíssimo de projetos e. O artista vai fazer muitas coisas e a parte do público fica ali, fica cristalizado naquele conteúdo. Não é por não gostar, é porque há tanta oferta, fica ali. É claro que se calhar o Bruno Nogueira não é o exemplo mais claro. Não, eu percebi que gostavas. O Dário Guerreiro. Pensarmos num conteúdo que ele faz, há pessoas que ficaram ali, como ele não faz aquilo, é como se tivesse aparecido. Como foi mudando, não é? Sim, eu percebo. Honestamente, não te posso dar uma opinião porque eu não tenho conhecimento absolutamente nenhum. Mas como tu frisaste bem, o mundo hoje é outra merda. Assim começaram a entrar as redes sociais, a Netflix e outras que tais. Disseste que estavas interessado em fazer conteúdo. Mas fazer conteúdo nos moldes que a maioria faz atualmente, sem uma grande equipa, muitas vezes sozinho, é um bocado desencorajador. Porque tu vês... Depende muito bem. Vou dar um exemplo. Eu tinha um conteúdo que fazia com o Mata e com o Pedro Silva, que é completamente de nicho. Nós tínhamos um podcast sobre wrestling. Nós os três gostamos de wrestling, nós os três víamos, gravámos a comentar, etc. Como deves calcular, em Portugal não há os marrotes de malta que veja wrestling. Mas, imagina, tínhamos 25 visualizações, por exemplo. 25 pessoas que ouviam o nosso podcast. Fizemos durante praticamente um ano, assim mais coisa menos coisa, paramos porque todos comecei a trabalhar mais, o Mata começou a trabalhar mais, depois o Rodas começou a trabalhar mais, e depois quando paramos isso tudo eu volto a estudar e estou neste momento a trabalhar e a estudar, não estica, não é? Foi mesmo só por falta de tempo que paramos. Opa, e volta e meia recebíamos mensagens de malta tipo, eu deixei de ver porque literalmente não tinha ninguém com quem partilhar e conversar, e agora eu tenho alguém ou tenho alguma coisa que eu consiga ter uma ligação. Malta que disse, pá, deixei de ver, mas eu apanhei, eu vi, e falei, tentar a ser giro, e voltei a ver a vossa causa. Pá, a cena é, tu também estás a falar de um modo em que é também um bocado a realidade dos nossos dias, que é, um programa é bom se tiver muita gente a olhar. Mas isso depende do projeto que faças, percebes? Porque aquelas 20 pessoas que ouviam regularmente o nosso podcast enchiam-nos o coração. Por vontade própria tínhamos continuado, mas chegou a um ponto em que era literalmente impossível. Presentemente, parece que o único critério de qualidade são os números. Parece que não há outro critério. Certo. E isso vê-se em tudo. Seja num filme, seja num livro. Livro vendeu não sei quantos exemplares.
Filme, esgotando salas, tu vês o texto ou o vídeo e nunca se fala em aspectos do filme. Fala-se sempre em questões acessórias. Os números, os prémios que ganhou. Digamos que é o barómetro mais simples. Sim, É a maneira mais fácil de tu veres, e não só. Em termos publicitários, é muito mais importante dizer este vídeo foi visto por 2 milhões de pessoas do que dizer opa, são 5 mil gajos que viram isto, mas fizeram tatuagens sobre isto. Estás a ver? Yeah. Tipo, não tem o mesmo impacto. Sejamos sinceros, no mundo real não tem. Agora, um podcast com uma coisa tão nicho como o wrestling não é um bom exemplo, mas foi o pouco que eu tenho experiência e que possa comentar é que nós tínhamos pouco. Claro, houve episódios que nós gravamos com o Ruben Branco, que disparou o número de views e alguns ainda se mantiveram, outros foram à vida deles, que é a vida, mas a questão é que o gajo olhava para os números e às vezes pensava, a gente nunca pensou que íamos ter mais pessoas do que nós a gravar que iam sequer ouvir isto. E a malta que participava e mandava mensagens, e isso era suficiente para nós. Mas é óbvio que em termos do mundo real e daquilo que tu olhas e aprecias e calculas se é bom ou não, é o número de visualizações, como é em todo o lado, como os maiores clubes de futebol dos diversos países geralmente são os que têm mais fãs. Geralmente, não é? Salvo raras exceções, normalmente é isto que acontece. E é um bocado a nossa maneira de ver, é um espelho daquilo que é a realidade. Agora, Sim. eu não tenho como te responder se acho que é muito desencorajador ou pouco desencorajador, porque também não tenho experiência na área. Agora, acho que se tu fizeres uma coisa que te orgulhas e que recebas feedback, eu acho que às vezes mais do que os números é o feedback que tu recebes. Há a velha questão de que tu metes uma foto, tens 100 gajos a dizer, grande foto, tens um a dizer, o horizonte está torto, e tu até sonhas com aquele gajo. Por exemplo, lá está, eu tinha 25 ouvintes por episódio, por exemplo. Desses 25, 5 mandavam mensagem a dizer que gostaram, que não gostaram, concordam ou não concordam. Mas se tivesse um a dizer que a gente só dizia merda, eu se calhar batia mal. Vários tópicos que faz todo o sentido. A questão do nicho é um problema. Num país grande não é um problema. Até às vezes é uma oportunidade de negócio. Só que o nosso país é tão pequenino, quando nós afunilamos, às tantas estamos a falar só para meia dúzia. Seja na comédia, seja até, como vocês estavam a falar no wrestling, tinha assim um tom de humor, não tinha? Tinha, sim. Claro, nem que seja a reclamar uns com os outros. Somos poucos. Assim que afunilamos, vamos perdendo gente, podemos correr o risco de estar a falar para meia dúzia, porque é aquela meia dúzia que há no nosso país. Não há mais. Desde que seja fixe para nós, já é um ponto a favor. Concordo completamente. E até acho que há outro ponto, talvez mais tarde, é que ganhemos perspectiva acerca disso. É o próprio fazer. A estaleca que vocês ganharam pode ser útil para a frente para outro projeto, seja para o mesmo ou para o outro. Já conta para alguma coisa. É uma cena feita. Vocês, mesmo não queiram continuar, é uma cena que está aqui feita. E isso às vezes também é importante. Às vezes também é importante começar a fazer cenas. Eu noto que o pessoal fica sempre na hesitação. Tenho grandes ideias, depois os anos passam. Passa 1 ano, 2, 5, 10. Mas a questão é que para chegares ao nível que tu queres, para aquele projeto que até podes ter em mente, tu precisas de fazer outras coisas mais pequenas, para ir ganhando experiência, até para conseguires, como é que eu ia dizer, podes ter uma ideia na cabeça demasiado afastada da realidade e esse caminho que vais fazendo à medida que vais criando coisas vai-te aproximando da realidade. Não sei se fui demasiado vago. Não, eu acho que percebi. Vamos descobrir. Não, é assim, eu acho que são coisas que fazem parte de qualquer processo e acho que é uma mais-valia. Um exemplo simples mesmo com o stand-up. Falaste com o Joel sobre os bares de merda. A temática dos bares de merda é super importante. É normal que uma pessoa queira fugir, mas é extremamente importante. Estás num local em que à partida tens a adversidade contra ti para depois poderes até valorizar um sítio que é bom. E nós todos temos casos de, mesmo para outras áreas da vida, por exemplo, profissionalmente. Eu neste momento tenho um emprego que é certinho, estou numa secretária, tem coisas negativas, que é monótono, mas tem coisas positivas de outros empregos que eu já tive. Eu não apanho frio, não apanho chuva, sempre certinho ao dia que devo receber, tenho um horário de entrada, tenho um horário de saída, ninguém me liga aos fins de semana, que são coisas que por outros empregos que eu já tive e que não cumpriam estes requisitos mínimos, na minha opinião. Só os últimos 2 requisitos, é quase entrar às horas certas e sair a horas certas. Mas agora deixa-me dar-te um exemplo. O teu pai tem uma empresa e arranja-te
para tu ires trabalhar a fazer exatamente aquilo que eu faço na empresa de um colega, amigo, sócio, para ganhar essa experiência. Tu, no teu primeiro emprego, já tens todas estas coisas que eu disse de positivo. Tu nem sequer as valorizas. Nunca tiveste um emprego tão mau ou com umas condições não tão boas, digamos assim. E, portanto, aquilo para ti é um dado adquirido, não é um benefício, não é uma coisa que tu dás valor. E acho que é um bom exemplo para todos os ramos. Tu tens de escacar pedra, tens de ganhar calo no cu, chafurdar na merda, é o que eu costumo dizer, chafurdar na merda, para depois dar valor quando já não tens merda para chafurdar. E é importante porque te cria também um instinto de sobrevivência. Por exemplo, o ferro, que já foi falado aqui várias vezes e nós aproveitávamos a falar antes disto. É um sítio muito bom para se fazer humor, é demasiado bom. Porque tu vais lá com ritmo e com experiência e tu sabes que vai funcionar. Mas se tu só tiveres isso, chegas a um sítio em que o público está contra ti, as condições não são perfeitas como são lá, o som está mal, a luz está má, a malta está a conversar e está literalmente a cagar para ti e tu não sabes dar a volta a isso, porque são precisas várias vezes disso para ganhares quase os anticorpos a que quando isso acontece tu tens de dar a volta. E, portanto, eu acho que todos os projetos, por mais pequenos que sejam, só têm duas pessoas a ouvir, vai. Tens pouca gente, tens pouca aderência, tens pouco feedback, mas são sempre importantes. Porque dá-te, nem que seja a experiência e o ganhar as defesas, para depois conseguir ser ainda melhor num sítio em que tens tudo a teu favor e para saberes reagir quando as coisas não estão a teu favor. Acho isso super importante para tudo na vida. Propões a rota dos bares de merda, é isso que estás a dizer. Uma rota de bares de merda começava não sei onde, sei lá. Qual é o bar mais a norte de Portugal? Estará em Braga? Pensar. Fácil. Começar mesmo lá em Estás a- cima até cá ao Algarve. Uma rota de... E é uma- Não, mas isso aí eu não concordo com isso. Porquê? Porque É muita se tu merda. vais a um bar de... Ok. Não é isso. Se tu vais a um bar de merda, a saber que é um bar de merda, tu preparas-te a um bar de merda. Tu tens é de ir a um bar e não fazer a mínima ideia se vai ser de merda ou não. Percebes? Não só adaptar na hora ao sítio em que estás e aquilo que estás a experienciar. Porque qualquer bar pode ser um bar de merda se tiver as condições ideais para ser um bar de merda. Até nem que seja como um bêbado. Sim, Um bêbado sim. pode fazer um bom bar de merda. Então deixa Por lá exemplo. ver se a gente consegue refinar esta ideia. Supondo que as coisas são estáticas, não são dinâmicas como tu disseste, o bar pode ser uma coisa ou outra. Supondo que o bar de merda Exato. é sempre um bar de merda e um bar fixe é sempre um bar fixe. Então em cada cidade o comediante chegava e havia um bar de merda e um bar fixe. E ele jogava a moeda ao ar. Podia calhar um ao outro. E fazer isso na rota toda. 8 bares, 10 bares do norte, começamos em Braga e vamos até o Algarve. Depois no fim apresentava-se uma espécie de certificado se conseguisse chegar, né? Podia desistir a meio. Eu agora... Não, eu só estava a imaginar agora tipo um jogo como o Salvador Martinha fez, Yeah, percebes? sim, Tabuleiro, sim, só que é isso. Já dá quase Tipo, uma tens ideia. três piadas, sim, tipo, tens 3 piadas e tens 2 bulls que podes receber. O objetivo é chegar à terceira piada. Já estava a imaginar isto em estilo documentário. Aquelas partes em que o gajo Certo, está a certo. falar para a câmara, começa o primeiro bar, epá, bar de merda, pronto, está a aquecer. Começava com os fantasmas, epá, se calhar vou desistir, e depois o pessoal à volta, não desistas, caraças, o pessoal já... Torna-se a história de superação. Yeah. Pessoal já mais História de antigo, superação. epá, para mim é a terceira vez que eu faço esta rota. Sim. Tipo o gajo, aquele meme do first time, estás a ver? Yeah. Podia haver aqui variantes. Aqueles que desistiram e estão lá para tentar desta vez chegar ao fim, aqueles que já concluíram e de alguma forma reconhecem o valor daquilo. Por exemplo, o Joel podia ser aquele que reconhece o valor da rota dos bares de merda. Depois, se calhar, alguém a desencorajar. Epá, desiste. Vai atuar em auditórios, caga-te nessa merda. Não, eu estou a perceber a temática. A cena é, imagina, nem é só a questão do bar de merda ou não bar de merda. Foi um bocado o que eu fiz, que foi, eu quando comecei a organizar noites de comédia, foi exatamente porque sentia que não tinha tantas oportunidades como aquelas que gostava de ter. Yeah. Na altura eu irem para a Filipa e disse, olha, nós paramos sempre aqui no bar em Matosinhos, vamos organizar aqui umas noites, vamos falar com o Dona Bessa, ok. E daí surgiram outros bares e surgiram mais bares, e sentimos essa necessidade de criar um espaço que não existia, começar do zero, talvez seja das coisas mais complicadas. Agora, ficámos durante quase um ano inteiro seguido num bar, ou mais, que chegamos a fazer espetáculo de aniversário, já não vamos agora ao certo. Nós sentimos a necessidade de criar de raiz
E depois, por exemplo, comecei num bar, apresentar noites num bar, depois havia o Souto. João, queres apresentar aqui? Vamos apresentar aí. E um terceiro, e vamos apresentar. E eu apresentava 3 bares por mês. Se eu quisesse manter-me em Porto Seguro, mantinha-me como estava, que era à espera que alguém que já tivesse um bar, que já tivesse pessoas a ir àquele bar, dissesse assim, anda aqui, porque eventualmente a malta ia esgotar e eles iam ter que falar comigo. E opá, não estou a dizer que tu obrigatoriamente, para seres bom humorista, tens de ter um bar e tens de organizar noites. Nada a ver. Agora, eu reconheço que se calhar a evolução, ou a grande evolução que eu tive desde que comecei, ou a maior, digamos assim, foi exatamente quando sou obrigado, quando eu passo de atuar uma vez de 3 em 3 meses, para ser obrigado a atuar 3 vezes por mês. E dá-me uma estaleca e dá-me uma experiência suficiente para, por exemplo, hoje eu não bater mal em ter que atuar 3 vezes na mesma semana, ou 3 dias seguidos, ou 20 minutos num sítio que eu já fiz meia hora. Acho que esse caminho e essa necessidade de correr atrás e de esforçar e de sacar coisas do cubo. Tu às vezes tens de sacar bits do cubo, já esgotaste tudo. Quando se a cena do primeiro espetáculo de comédia que eu fiz no aquele bar, cometi um erro muito engraçado, mas que se queima do imenso, que foi, como eu não sabia se ia ter mais, tudo o que eu tinha fiz na primeira noite. Tipo, se lixe. E a meio, o dono vira-se para mim e João, próximo mês, mesma data, siga. E estou assim, e pois é, mas já fiz tudo. E passei um mês inteiro, tipo, a ir buscar os rascunhos todos, a tentar arranjar mais coisas para dizer entre humoristas e no início, e no fim se fosse preciso. E, ok, boa. E agora? Agora tenho que escrever mais merdas. Tenho que sacar mais coisas do que a última edição que nós fizemos lá foi antes de arrebentar a pandemia, e eu ia de carro, pá, hoje acho que vou falar disto, estás a ver? E lá está, essa repetição e essa necessidade ajudou-me imenso a explodir. E mesmo assim, e lá está, e atenção, não há um caminho único e eu acho sinceramente que ninguém se safa sozinho. Vou dar um exemplo. Eu achava que era um bom host, até o Joca, uma vez que me veio a apresentar um espetáculo no Oaks, que agora ele faz, ele chama-me à parte e diz-me: Olha, João, muito giro, mas tu não estás a fazer uma merda. Porque tu cometeste este erro, aquele com o outro, e tu vais ver que se não fizeres isto, ou se fizeres isto de outra maneira, as coisas vão correr muito melhores. E eu pego naquilo que ele me disse, e pá, 2 dias depois, ou o que é que foi, já não me lembro ao certo, tinha um espetáculo em que eu ia apresentar num sítio onde eu já apresentei 1001 vezes e tinha a malta quase a meu favor, percebes? E olha, vou experimentar fazer aquilo que ele me disse. E noto uma diferença ridícula. E, portanto, há vários fatores que podem fazer-te evoluir e que te fazem evoluir. E, claro, nem todos os caminhos são iguais e nem todas as histórias são iguais. Agora, eu se tivesse que dar uma fórmula, era atuar o máximo de vezes possível nas mais diversas experiências possível, ao ar livre, já atuei à capela ao ar livre, não repetia, mas já aconteceu. Bares de merda, bares incríveis, teatros, auditórios, salas pequenas, salas grandes, tudo o que se puder fazer, faça-se, porque toda a experiência conta. E tudo o que tu fazes é um exemplo, mesmo que seja no sentido negativo, o que não fazer. E tudo é uma aprendizagem. E se tudo o que tu fizeste tu olhares como uma aprendizagem, por exemplo, tudo o que corre mal, tu olhares como uma aprendizagem e não como um martírio, tu vais conseguir evoluir. Se fizeres bem, se olhares como um exemplo a seguir e não uma coisa que te possas, para mim que sou campeão, vai-te sempre fazer evoluir. Eu se calhar diria até que tu seres resiliente, conseguires transformar uma coisa má numa coisa boa, é muito mais importante do que teres 1001 coisas boas. É assim, até para o trabalho dito comum também são importantes. Esta questão da resiliência, que é uma palavra hoje tão em voga e às tantas já não quer dizer nada, é como se te tivesse apresentado um sol e agora tem de começar de novo. É um sentimento que aparece muito mais tarde. Foi esse sentimento de agora não tenho nada que te fez dar o salto. Essas situações limite que te fizeram dar o salto. Já falámos na questão de organizar noites. Quer queiramos, quer não, há poucos bares. Já tivemos colheitas piores, mas seja como for, é claro, se calhar estamos a fazer uma comparação errada. Quando comparados com a Inglaterra ou com os Estados Unidos, nunca seremos esses países em termos de quantidade de bares. Porém, eu acho que é importante por aquilo que tu disseste. Quem está a começar mais dificilmente encontra sítio para atuar. Das poucas regras absolutas no stand-up. Precisas de atuar para te tornares melhor. Se as portas não se abrem ou se abrem com mais dificuldade, então tu vais criando contactos. É mais fácil criar contactos e isto gera movimento. E não só, por exemplo, eu sinto que a partir do momento em que comecei a apresentar noites, também comecei a mostrar ao resto do pessoal que se calhar as pessoas viam-me como um gajo que era seguro para o open mic. Mas de repente eu faço 4 open mics na mesma noite, quase. Porque entre ensaio, quando é preciso.
E então já passa, ok, este gajo também sabe apresentar. E tu mostras mais, estou-me a faltar a palavra, diversidade de armas que tu tens. E é óbvio que se tu vais mais vezes, tens mais experiências boas, tens mais experiências más, vais-te evoluir. Mas também mostra-te uma maior diversidade de trabalho. Tens um jogador de futebol. Tu não precisas de ser o melhor gajo a fazer passos do mundo para ser titular no Porto. Mas se fores bom a passar, bom a fazer marcação, se não fores lento, se tiveres alguma força, já começas a aumentar o range daquilo que faz de ti um gajo ideal para estás a jogar ali, por exemplo. E acho que também isso é importante. Tu meteste em várias situações diferentes, forçaste a fazer coisas que tu não estás habituado, nem que seja só para ver se consegues ou não. Por exemplo, eu raramente faço crowdwork, porque a única vez que fiz crowdwork foderam uma punch. Eu faço uma pergunta, queria ir para um sítio e o gajo diz-me punch ali. Eu, muito obrigado pela piada, vou andar em frente. E faço soft no crowdwork e aceito que se calhar não é para mim. Já vi gajos a fazer meia hora de crowdwork e acho isso incrível. Simplesmente não sinto que seja a minha coisa, nem é algo que me dá muito gosto em fazer. É uma arma que me falha. Quantas vezes é que já experimentaste fazer crowdwork? Ainda recentemente, quando fui, por exemplo, aquele Guimarães, fiz um bocadinho. A cena é, como eu não tenho o controle daquilo que está a ser dito, ou que vai ser dito, custa-me imenso a fazer um fio condutor. E é isso que me custa. É dizer, ok, este gajo deu-me esta resposta e eu não tenho para onde ir. Olha este texto que eu já decorei e está aqui prontinho a sair. E começa a debitar. Porque é nisso que eu sinto que sou bom. O que, ironicamente, por exemplo, já participei em 2 noites de improviso aqui no Porto, em que sacávamos o texto do papel, o tópico do papel, e tens de fazer piadas sobre aquilo. E até considero que me safei bem. Mas pá, não sei, não é uma coisa que eu me sinta à vontade. Também porque lá está, durante muito tempo eu fazia era o fio condutor exatamente como eu desenhei, como eu escrevi. E sentir que posso me desviar disso gratuitamente pode não beneficiar o espetáculo, se calhar também me diminui um bocado nesse sentido. Porque é uma cena tão movediça que pode. Sim, pode correr mal, pode. Às vezes não é questão de correr mal, é que. E aqui estou a pensar numa coisa que não tem nada a ver, voltando para a questão do MC, sentes que cresceste muito como comediante, seja pelo número de minutos que fizeste, por norma é superior ao dos outros comediantes, mas se calhar ganhaste também outra coisa que é. É assim, todos os comediantes têm de ter isto, mas acho que o MC precisa ter este sentimento mais afinado, que é perceber o público. Tu precisas perceber muito bem o público quando vais entregar o palco a outro comediante. E sentes que beneficiaste por ser host. Como é que se diz no Homem-Aranha? O César Aranha, sim. Sim. Eu sei o que estás a dizer, mas não estou a lembrar também. Imagina, se calhar tu percebes, ajudou-me também a estruturar o que vou dizer. Por exemplo, já houve casos em que eu, se for fechar um espetáculo, a piada que eu escolho para o fim é diferente daquela que vou fazer se for um gajo a seguir a mim. Tento ter esse cuidado. Ou, por exemplo, imagina, eu tenho 2 beats, beat A e beat B. O beat A tem muito mais falatório, eu sei que geralmente bate menos ao público do que o B. Eu vou abrir um espetáculo, eu abro com o beat A. Porque quando eu chego lá, seus senhores, muito boa noite, bem-vindos ao espetáculo, hoje vamos ter. Enquanto eu estou a dizer isto, metade do pessoal está a terminar uma conversa, a terminar uma bebida e não está propriamente atento. Então eu vou estar ali com aquele beat que eu sei que até pode não ser assim tão poderoso, mas as pessoas vão só perceber que está ali um gajo a falar e escolho aquele que eu sei que vai sacar uma gargalhada ou um aplauso para dizer antes de meter o primeiro convidado, para quando ele vai ser recebido já com o público quentinho, como é a minha função. Dá-te também essa experiência de delineares o texto, de delineares o público, de delineares talvez a expectativa e o ritmo, por exemplo, isso é importante. Tu perceberes que se vais ter um gajo que fala muito rápido, que tem uma cadência muito forte, antes de um gajo que tem uma cadência muito lenta, o teu papel como host é teres uma cadência mais lenta do que o gajo que foi antes, para diminuir as expectativas do público, para não ter um choque muito grande quando for o gajo a seguir. Ganhas muito isso, de ver onde é que está o problema. Onde é que dali do público pode ser o gajo mais chato ou mais um ecor mais fodido, digamos assim. Pá, ganhas um horror de armas que não ganhas normalmente. Ganhas a principal arma também. Saber começar um espetáculo. Pegar um espetáculo do zero, quando ninguém está à tua espera, quando ninguém está preparado, não é como um teatro em que se apagam as luzes, toda a gente sabe o que vai acontecer. Hoje em dia não tens problema nenhum em ser o primeiro. Já não tens aquele sentimento que o comediante tem. E pá, o público ainda está frio. Dá-me assim 2 nomes para futuras conversas.
Mas eu depois já faço essa pergunta mais à frente. Estávamos a falar sobre o ir em primeiro. Até há de haver alguém que vai o bote em primeiro que ele está calejado. Não tenho problema absolutamente nenhum. É assim, não é uma coisa que eu faça questão, percebes? Mas não tenho problemas em dar o peito às balas. Já tive esse problema, já fui o gajo que não queria ser o primeiro. Mas dou-me em segundo. Era o gajo também dou-me em segundo. Primeiro, Não para tem quem não tem problemas. experiência, acho que é o lugar mais tenso. Então imagina, quando apanhas noites em que não tem host e o primeiro é o gajo que abre e aquece para o segundo. Ui, aí a pressão sobe. Não, agora hoje em dia não. Mas eu fazia isso 3 vezes por mês, obrigatoriamente. Yeah. E então não tenho esse problema. Lá está. A única diferença que faz é que se calhar o seguimento que eu tinha pensado inverte todo. Troca-se coisas de lugares para fazer essa adaptação. Não é um problema. Até me dá um certo prazer. Vou ser sincero. Imagina que eu vou atuar contigo. Não me conheces. Fui por alguém que ouviu falar muito bem de Sim, mim. sim, Estás sim. a ver? Somos 4 gajos na noite que ninguém se conhece. Um bar de merda. No bar de merda. Num bar. E tu disse, João, pá, eu como não te conheço, vais em primeiro. E eu fico, ok. Mas vou fazer aquele gajo arrepender-se disto. Estás a ver? Vou meter o gajo a seguir a mim a pensar, pá, vou seguir a isto, vou foder. Se o primeiro sobe a fasquia muito, depois quem vai a segundo está com pressão na mesma. Pior que isso, se o primeiro for um flop, o segundo ainda é mais difícil. Se a sala estava fria, ainda ficou mais fria. Por isso é que eu acho que o papel do host às vezes é. Está muita estaleca também. Algumas vezes aconteceu-me isso. Do género, bem, o primeiro é bom. Bem, o segundo é uma merda. Eu não vou entregar isto assim. Então tenho que fazer ali 10, 15 minutos eu a tentar puxar aquilo para cima para o próximo gajo ir em condições e o espetáculo se manter num nível que seja prazeroso para o público e que eles queiram voltar. Em teoria, o osso tem que entregar. A sala tem que estar amena, nunca pode estar fria. Tem que estar Certo. pelo menos amena para o Não gajo que pode vai. estar a escaldar também. Sim, senão é só entrar. Também Não, podes é fazer só esse. entrar e o gajo calha de mandar uma ao lado e pode ser a queda. Sim. Não sei se era por aí que tu querias ir, mas a questão de elevar as expectativas na questão da apresentação. O melhor comediante da Europa vai entrar. Isso pode jogar muito a desfavor de quem vai entrar. Depende também da relação, né? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Mesmo, nem tanto aqui a questão do público, mas tu vais para fazer rir. De repente tens de fazer rir e ir à expectativa ali. Foi do género. Opá, imagina, quando houve agora a primeira temporada ali dos espetáculos de comédia na Super Boca Arena, tinhas noites, tinhas o Rocha, tinhas o Filipe Menezes, tinhas o João Seabra por aí fora, e eu fui fazer open mic na noite do João Seabra e do Ruben Branco. Fui eu e o Rui Igui. O Iggy foi o primeiro open e eu ia a seguir. Opa, e o Iggy acaba. E teve bem, teve muito bem, teve graça. Prontinho, era só o seu João Maria. O gajo pega no microfone e diz. E agora vem o meu grande amigo e um monstro de palco, não, um animal de palco, João, eu filho da ganda puta. Quer dizer, público cantinho, estás a ver? Maravilhoso, era só pega lá. E ainda foi meter a expectativa, estás a ver? Claro, bem, fui na mesma e correu-me bem. Mas já fui com o coração a bater o dobro porque já era a pressão extra que estava em cima de mim, que não era de todo necessário. Bastava correr mal logo ali ao início e o público começava a olhar logo com outros olhos. Afinal, não é um monstro. Afinal, Exatamente. Eu acho que perde-se mais do que se ganha. Eu compreendo que possa haver uma espécie de ambiente que favoreça isso entre os comediantes. Mas piada já, Certo. vamos lá tentar lixar este. Da gestão da noite do bar, planeamento, a gestão dos comediantes que estão na noite e depois aqueles que podem eventualmente faltar e tu tens que tapar o buraco com outra pessoa. Esse tipo de trabalho não te causa desgaste? Ou seja, a energia que tu tens de dar em palco, que é uma energia, abundância, é uma energia muito enérgica. E depois tens esse lado que consome bastante. Pode consumir bastante ou absurdamente. Depende das pessoas com quem estás a trabalhar. Não sentias que esse lado às vezes da gestão te consumia um bocado e depois não conseguias dar tudo no palco? Nesse sentido em específico, não. O que eu sentia era que às vezes, derivado de nós não termos tanta gente disponível com a capacidade, por exemplo, de fazer certas coisas, nomeadamente tempo, eu próprio, durante muito tempo, tinha, sei lá, 15 minutos bons, o resto era palha, tanto. Durante muito tempo eu tinha isso. Chegava a pontos em que era do género, ok, eu tenho até à próxima semana para decidir quem é que vai e ver se a disponibilidade, e eu não sei para o qual me virar, porque já foi toda a gente. E nesse sentido, às vezes, era um desgaste grande ter que fazer as contas de cabeça e às vezes até ir ao Excel, ver quantas vezes é que aquele gajo lá foi, nesse sentido, sim. Agora, lá está, eu também sempre tentei que as coisas estivessem minimamente preparadas para eu, quando estivesse lá, minha única concentração ser o espetáculo em si. Já me aconteceu, imagina, uma vez com um humorista que
Aí, a 2 horas de espetáculo, afinal não pôde, e eu, ok, um dos gajos que ia fazer open, liguei, olha, aconteceu isto, em vez de open queres fazer cartaz? E o gajo, pode ser. Opa, e correu bem, acabou por correr bem. É uma coisa, por exemplo, imagina, eu geralmente o que é que eu fazia também? As minhas noites geralmente tinham 2 headliners e 2 open micers. Não acho que seja necessário meter 20 pessoas no cartaz. Acho que mais Sim, vale sim, sim, teres sim. menos gente, mas que tenhas confiança naquilo que as pessoas vão fazer, do que estás a encher um cartaz cheio de nomes só para, com medo que não compras uma cota. Honestamente, é assim que eu sempre pensei. Geralmente o que eu fazia era, tinha 2 headliners que geralmente, pá, ok, mesmo que desconfiasse de um ou que não tivesse 100% de certeza, eu sabia que pelo menos um dos Open era bom. Confiava num dos Open. Foram raras as vezes em que eu levei 2 pessoas completamente desconhecidas para mim. E se essas pessoas, se tivesse acontecido essas pessoas serem desconhecidas e serem bastante inexperientes, eu preparava-me psicologicamente para ter que fazer 5 a 10 minutos entre cada uma delas se fosse preciso para levantar a moral. Planear e por vezes alguém faltar ou chegar muito em cima da hora, e esse tipo de nervos podia de alguma forma contaminar depois a tua prestação em palco. Porque tens de estar com a cabeça em muitos lados. Tens de estar com a cabeça no palco e fora do palco. Certo, Ah, certo, sim, sim. Desde que tudo seja falado. E sim, às vezes acontecia até por uma questão de trabalho. Por exemplo, João, olha, eu vou, mas o espetáculo começa às 9h30 e eu só chego às 10. Pá, não te preocupes, em vez das 9h30 começa às 10 menos um quarto e tu és o último. Desde que vais falando para eu saber que vens a caminho, depende sempre da confiança que tu tens nas pessoas. E não há vontade de teres com as pessoas, mas assim que estávamos próximos da hora de começar o espetáculo, o meu foco é aquilo. nunca te aconteceu, quando organizavas as noites, alguém dizer que ia, não chegou a aparecer, e estavas a fazer conta com essa pessoa e depois, ih, caraças, e agora? Mesmo em cima da hora. Aconteceu-me essa vez, próximo da hora do espetáculo, a pessoa não pôde ir. Aconteceu-me uma vez uma pessoa que me pediu open mic dizer-me: é olha, eu afinal não tenho nada novo para testar. Um, e eu, ok, tranquilo. Já tinha 2 open mics planeados. Já agora, estou a ver se escrevo umas coisas, posso ir? Eu posso. Portanto, aquela pessoa não ir Yeah. não me fez Sim, moça, sim. porque agora assim mesmo, de tipo, à última da hora, não. Não. Isso por acaso nunca me Tem aconteceu. isso. Isso Se é o tivesse tipo. acontecido, tinha que ser eu. Tu és quem dá a cara. És comediante, Certo. mas és também o gajo que organiza. É um trabalho que pode gastar muito tempo na questão dessa organização que estavas a dizer. Numa folha de Excel, deixa-me lá ver, este gajo, já vi aqui quantas vezes as prestações dele foram boas. Este lado profissional também é bastante importante. Provavelmente o fator mais importante. Fala-se muito em talento, a sorte, tal, mas por vezes esquece este detalhe que é o ser profissional, é estar lá quando é preciso. Sem sombra de dúvidas. E, por exemplo, eu quando decido trabalhar com alguém, seja para grupos de comédia, Yeah. seja para iniciar um projeto, seja para o que for, aquilo que eu geralmente primo é a disposição de trabalho e a vontade para tal. Porque eu acho que tu podes até não ter talento nenhum, mas se tiveres a vontade, se tiveres a fome, se tiveres a necessidade, tu vais construir algo que, mesmo que não seja incrível, ou melhor, pondo as coisas de outro prisma. Podes não ter tanto talento, mas se tiveres vontade, tu vais aparecer para trabalhar. Se tu tiveres muito talento e pouca vontade, o que é que me adianta? Yeah. A maioria das vezes não vais aparecer. Queria fazer outra coisa. Também ninguém está a falar em psicopatas do trabalho e que só têm palas para certas áreas e que só fazem aquilo. Não, mas há uma diferença muito grande em eu saber que se tu tens uma quarta-feira à tarde, uma quarta-feira à noite, por exemplo, livre, eu tenho uma quarta-feira à noite livre, vamos nos sentar, debater merdas, escrever coisas, e isso é valorizar, é o dar o litro. Não é o gajo que aparece sempre em cima da hora e que se desleixa e que tem duas noites boas e já vem com uma aura de campeão. E eu valorizo muito isso. Por isso é que eu gostei, e na altura arrisquei, por exemplo, no Rodas, quando o convidei, porque, meu, vi um gajo 2 vezes, mas que estava esforçado e no final estava a pedir dicas e estava a debater ideias. Eu, ok, este gajo tem vontade, este gajo tem fome. Vale a pena trabalhar com alguém assim. Yeah. Quando, há uns tempos atrás, eu estava a organizar noites de comédia lá com a Dona Custódia, com o grupo que nós tínhamos. Nós éramos 4 elementos, só eu que organizava, porque um começou a ter uma vida profissional tão ocupada que deixou de participar nas noites de comédia. Depois, na altura, os outros dois, por motivos pessoais, whatever, deixaram também de querer apresentar e de querer atuar, e eu tive a necessidade de ir buscar outra pessoa.
na altura foi com o Salazar, que não era a pessoa que estava mais ativa em termos dos outros, mas como eu conhecia e eu sabia que ele trabalhava e tinha a fome e tinha a vontade, era a pessoa ideal para ocupar aquela vaga. E foi por aí que eu o escolhi e fiz forcing para falar com ele e toda a gente concordou. Na altura, e depois, pum, arrebenta a pandemia, vai tudo para terra. Mas é que foi lindo, meu, foi lindo. Eu de género, Salazar, eu tenho muitas casas e sou sempre eu a apresentá-las, eu preciso de ajuda, meu. E gostava muito de juntar-se a nós. Ele, vamos, mano, um mês depois, pumba, tudo caralho. Mas é exatamente isso que eu valorizo e acho que é isso que é importante. É dar o litro, é não desistir. Porque também foi um bocado por aí que eu ainda faço durante muito tempo. Eu não tinha oportunidades, mas ok, vamos insistir e vamos tentar e vamos esperar e vamos ser pacientes, mas a trabalhar e acho que assim é que é o caminho. Já dizia o ditado, devagar se vai ao longe. Tive uma conversa com, espero não me enganar no nome, já começam a ser muitos nomes e às tantas. Ainda não lancei a conversa, é com um realizador chamado Hugo Pinto. E tocámos nesta questão de como é que se gera, seja o ego dos atores, seja o ego de não sei do quê. Quanto mais pessoas estão à tua volta, mais difícil se torna. É muito importante teres um belo clima de trabalho. É preferível a estares rodeado de talento. Porque se o clima não for bom, vai atravancar tudo, perde-se ali a vontade de trabalhar e pronto, vai tudo por água abaixo. É necessário que haja um clima de trabalho. Estamos todos juntos para fazer uma merda, seja um podcast, seja uma série, seja uma noite de comédia. Tem que haver ali um sentimento de estarmos todos para um lado. E não só, e até porque é muito mais fácil desmotivar do que motivar. Se tens um grupo de 5 pessoas em que um diz, olha, e se fôssemos antes beber um fino? É muito mais do que ter 5 gajos a beber um fino e dizer assim, olha, e se fôssemos trabalhar? E geralmente isso é insultado. Por isso é que é importante, sem dúvida. E acho que podes ir buscar exemplos a todo lado. Ok, tu podes ter um jogador que faz dribles incríveis, mas tens aquele gajo que não dá uma bola por perdida e vai até à linha para tentar evitar que a bola saia, para manter o jogo vivo. É um sentimento e uma ligação que tu ligas com a garra que tu vês e a vontade que, para mim, valem muito mais do que simplesmente talento. Falei com o Joca, só estou a falar de conversas que ainda não saíram. Isto parece já... Sabes porquê? Lá está, porque eu sei o que é que se passa fora das Sim, coisas sim. aqui. Vejo, tu não sabes, mas eu estava nessa conversa. Sim, sim, tu és profeta, nada te é Exatamente, estranho. profeta. Nada te é estranho. Mas Sim, mas diz, desculpa. fizemos aqui um paralelismo entre os comediantes e o mundo do cinema. Tocámos nesta coisa da vontade. Parece-me que estamos a falar aqui de duas vontades distintas. Pensando na conversa que tive com o realizador, quando ele fala, quando faz uma curta, aquilo é feito quase não, é mesmo amor à arte. Juntamos-nos todos, aqui uns quantos dias, este processo de, tenho aqui uma ideia, vamos fechar-nos numa casa e só saímos daqui quando a tivermos feita. E este tipo de entrega de, agora convido 2 ou 3 atores e atrizes famosos, eles percebem o valor daquilo, sei lá, um escritor para ir afinando o guião, e vamos, só saímos daqui quando isto estiver feito. Parece-me que este nível de entrega, acho que não me estou a equivocar, não existe no mundo da comédia. Pensando no teu grupo, tenho aqui uma ideia, preciso de ti, João, preciso mais daquilo, percebe bastante de iluminação, vai também, aquele percebe de som, vamos nos fechar aqui numa casa durante 3 dias e vamos sair daqui com uma curta, 20 minutos de um conteúdo humorístico. Muito honestamente, uma grande diferença aqui é que, por exemplo, também estamos a falar de humoristas não profissionais. Eu diria que 99% dos humoristas que eu tenho, como amigos, não podia dizer, tipo, vamos fechar-nos de 3 dias, estás de burro. Não acontecia. Agora, posso dar um exemplo de um projeto que infelizmente não saiu do papel, que eu fui contactado por uma entidade, vou ter que falar assim em modos gerais, para produzir conteúdos. Pronto. Tinha que fazer, no fundo, 4 vídeos. 4 vídeos para ser lançados um em cada semana. E falaram diretamente comigo e eu disse, olha, se quiserem que eu abranja o meu grupo de comédia e me deem autorização para juntar mais gente ao projeto, eu se calhar, em vez de 4 vídeos, ou 4 ideias para 4 vídeos, eu posso vos trazer 8 ou 16. E eles, também faz isso. E eu juntei a malta do meu grupo, éramos 4, eu, o Rodas, o Zé e o João Pinto Costa. Juntamos esses 4 e eu disse-lhes, olha, pronto, tenho que levar dentro de uma semana 4 ideias. E eu disse para vos juntar a vocês que assim, chutei que até às 16. E até foi o Rodas na altura e disse, tu és estúpida, achas que alguma vez, numa noite, nós vamos fazer aqui 16 ideias? E eu saí de lá com 24. 24 ideias por tópicos,
Cada tópico tinha subtópicos, para depois cada um, escolhemos uns cada e cada um desenvolveu um guião sobre o assunto. Infelizmente chegamos a fazer alguns vídeos, mas depois não chegaram a sair. Mas eu, nessas pessoas que acabei aqui de dizer, por exemplo, eu sei que se lhes pegasse no telefone, imagina que tu hoje me dizes, olha, agora preciso de um vídeo para daqui a 2 dias. Por exemplo, estes gajos, eu sei que se eles tivessem o tempo disponível na sua vida para fazer uma cena destas, eles faziam. Acho que há pessoas dessa humor. Agora, o que eu não acho é que há muita gente que tenha a disponibilidade horária para isso. Eu agora não poderia fazer isso. Eu estou a trabalhar dias, estudar à noite. Já me pus em parcial exatamente para ter tempo com algumas coisas de comédia, mas nunca me poderia dedicar assim à maluca num projeto, porque eu também preciso dormir. Uma coisa que de vez em quando faz bem. A questão do tempo e da gestão do tempo, às vezes é mais vezes esse o entrave do que propriamente a vontade. Acho que há muita gente com muita vontade de fazer muita coisa, mas não consegue ter uma quantidade de tempo que lhes permita manter uma vida saudável. Normalmente nunca vai no sentido de melhorar. É sempre a piorar a questão do tempo. Sim. Agora... Não sei se tem que ver com o reajuste. Por exemplo, olha, apetece-me fazer um filme de comédia, mas está numa situação em que está a partir do zero, não sabe o que é preciso, não sabe qual é a dimensão do guião, não sabe como é que chega aos atores. Se calhar é um passo maior que a perna. Tu podes fazer muita coisa sozinho, seja um podcast, seja vídeos. Há um ponto a partir do qual tu sozinho não chegas lá. Precisas de mais pessoas. Há projetos que podem sair bem se for apenas uma pessoa, mas há outros que forem 2, 3, porque as ideias chocam entre elas e criam ali outro tipo de atmosfera. Certo. Sinto que atualmente todos nós temos este sentimento de querer as coisas para já. Em vez de fazer uma coisa numa semana ou num mês, pensar, olha, durante este ano vou tentar reservar espaço mental para criar esta coisa. Reunir pessoas, como tu disseste, para ti é mais ou menos fácil, pelo menos se houvesse as condições necessárias. Por exemplo, tivesse uma ideia para uma série, já tinhas um núcleo duro para começar a trabalhar. O meu medo, não é medo, é a palavra que me ocorre agora, dar esse salto, estás sozinho, para teres algumas pessoas à volta, para o projeto começar a trabalhar, por vezes é assustador. De forma mais prática, para sair do abstrato. Se calhar já passou a onda dos grupos de sketches. Voltamos à questão do planeamento. É muito mais fácil fazer um vídeo onde apareces apenas tu do que ter um grupo de sketches e teres que organizar a agenda de 4 gajos. São aqueles 4 gajos que têm que estar ali. Porém, há coisas que só existem se forem com 2, 3 ou 4 gajos. Nem precisas de ir por aí. Basta, por exemplo, imagina, os 4 gajos que tu reúnes, um trabalha por turnos. A questão é que tu, às vezes, para fazer, há certas coisas que tu tens demasiadas variáveis contra ti. Mas isso agora, se formos por aí, também ninguém fazia nada. É um bocado a mistura da sorte com a vontade, com a disponibilidade, tudo e mais alguma coisa. Basta no teu grupo de trabalho, ou um gajo está a passar por uma situação de vida mais complicada, que ele precisa estar mais tempo em casa, por exemplo. Tanta coisa, meu. Temos que medir bem o que vamos fazer e não nos metermos em projetos megalómanos que se calhar nunca terminamos, certo? Agora, meter-te num processo desses e dar merda pode ser também uma perfeita aprendizagem. Há que ver sempre o copo meio cheio, na minha opinião, e trabalhar sempre no sentido de melhorar. Agora, coisas que simplesmente tu não consegues. E às vezes que é mais vale tu aceitares que não consegues, a estares só a bater com a cabeça na parede, vezes e vezes e vezes enquanto. Ou então, dizes, olha, fuck it, e vou só focar-me disto durante um período finito da minha vida. Só para ver se está. Mas isso lá está, é como dizes, cada um e cada qual, e nem todos podemos, e nem todos devemos, todos temos a possibilidade. Um mar de variáveis que tu muitas vezes não as dominas. Também é complicado estar a medir, porque cada situação é uma situação. Agora, enquanto houver vontade, enquanto o gajo for fazendo cenas, se calhar vamos a algum lado. Misto de sorte, com talento, com vontade, com tudo e mais alguma coisa. Na minha sincera opinião, o importante é não desistir. Para não entrar no campeonato das desculpas, há essa desculpa do tempo. Apoiamos-nos aí. Há outra desculpa que é para quê? Uma espécie de muletas que usamos. O melhor estado mental é libertar-nos dessas coisas. Voltando àquilo que dissemos há pouco, de ter um projeto, um podcast, seja o que for, para 20, 30, 100 pessoas. Porque se estiveres limitado àquela ideia de se não chegar a 5 mil, não faço. Às tantas não fazes nada. Roberto, eu acho que é um bocado... Lá está, eu acho que é um range demasiado amplo para estarmos a tomar uma opinião. Porque da mesma maneira como há gajos que tu vês a atuar e dizes, olha, tu não balas um caralho. E o gajo pensa, não balho, então vais ver, vai para casa e trabalha. Há gajos que tu dizes, não balas um caralho, ok, então vou ficar por aqui. Há pessoas que dizem, eu só descanso quando chegar aos 5 mil, e há pessoas que dizem, eu se não chegar aos 5 mil desisto. Só que isso vai de pessoa para pessoa e é uma coisa tão ampla que tu não tens como medir.
seguir o teu coração, opá, ver o que dá. No fundo é isso. Eu acho que é sempre melhor tu focares nas coisas positivas, depois dares o toque nas coisas negativas. Enquanto que se calhar vai haver pessoas que vão cascar logo nas coisas negativas, nem sequer vão falar das coisas positivas. E eu acho que isso pode matar a autoestima de alguém que seja mais inseguro, e que alguém que seja seguro não vai fazer moça a minha abordagem. Mas isso vai depois da maneira de ser de cada um. Mas acho que é um parâmetro que tu não consegues medir, porque as várias coisas podem levar para ambos os sentidos em todos os momentos. É uma coisa horrível do ser humano. Podes apanhar um gajo como o Ronaldo, que independentemente do que apareça, nunca desiste e dá sempre o máximo em todas as oportunidades. E depois podes apanhar um gajo como o Walter, que jogou no Porto, que só quer apanhar só a Coca-Cola. Sim. Opa, varia muito. Tu não tens maneira como medir isso sem saber. Quem é que dirias que está com mais fome? Do pessoal que está a atuar aqui no Porto, quem é que diria que está com mais fome? Pá, isso é uma coisa muito complicada de se medir. Não me sinto sequer à vontade para... Para além de ter receio de excluir alguém, tenho receio de estar A fazer uma leitura dizer errada, o nome de um não é? gajo só. Sim, pá, não acho. Eu sei que estou esfomeado, estás a ver? Vejo pessoas com muita vontade. Eu gosto muito da maneira de trabalhar do Zé Pedro Rodrigues, gosto muito do Pedro Roda Silva, do Eduardo Marques, gosto muito do Fakir, gosto muito dessa malta toda que trabalha aqui, Fábio Pascoal, malta do Pinguim, Jorge Gonçalves, André Barbosa, Pedro Mata. Há um núcleo muito bom de humoristas aqui em cima, quer fazer as coisas andar para a frente e quer continuar a remar no caminho do sucesso. Pá, não me sinto à vontade de falar por ninguém, até porque algum destes gajos pode simplesmente curtir a cena e não querer ir mais avante, e eu não vou julgar absolutamente nada dessas vontades, acho que são válidas. O importante aqui, na minha opinião, é quando trabalhes para a arte, trabalhes para o stand-up, que ainda não é uma coisa cultural em Portugal, se torne, de maneira que abras mais espaço e haja mais público e haja mais oportunidades, e isto cresça como deve crescer, e acho ocupar o lugar que esta arte merece, porque foda-se, é um gajo sozinho a falar. É um gajo sozinho a falar, às vezes, a ter milhares de pessoas na mão. Se tu olhares de fora para o que está a acontecer, não há tipo uma força política atrás que te obriga a ir para ali, não há um lema, uma religião. É tipo, aquelas pessoas vão para ali porque sabem que aquele gajo, de certeza, que vai partir a rir e vai fazer o dia delas melhor. E isto é fantástico e deve ser mais valorizado. Do núcleo de malta aqui do Norte, muito sinceramente, pá, podemos juntar toda a gente. O Joca, depois falar do Joel, do Ruben Branco, a malta toda aqui no meio. Não sei se já foi do Eduardo, não quero estar a repetir, mas Sim, já falaste do Eduardo. já toda a gente aqui está a dar o litro e está a trabalhar para que isto seja fixe e que seja cada vez melhor. E isso é incrível. Eu acho que o trabalho que tem sido feito nos últimos anos aqui em cima é espetacular. E assim, recentemente, alguém novo, posso dizer puto, mas pode não ser tão puto assim. Alguém que tenhas visto começar agora nos últimos tempos e tenha despertado a atenção. O que é que são os últimos tempos para ti? Epá, sei lá, os últimos meses, 2, 3 meses. Não sei, porque eu também não consigo acompanhar tanto como gostaria. Ainda estão as condições ditas mais ou menos normais, o novo normal, vá. Ainda não houve recuo de nenhuma das medidas, pois não. Ainda não há meias casas como havia. Acho que não. Eu acho que o que é possível que aconteça é tu teres de ter a vacina e teste negativo. Mas não sei se é para mais de X número. Vá. Honestamente também não me sentei a analisar isso. Espero que não. Espero Pois muito que não. Há algumas casas que são pequenas, fazer metade é quase a mesma coisa que não fazer. É matá-la. É. Parecia que já estávamos livres disto, mas parece que ainda temos de tornar mais um bocadinho. Não é achas, isto aqui não é opinião, é mesmo os factos. O que é que achas de diferente? Se é que te lembras, porque temos de recuar para 2019 ou para o princípio de 2020, atuar antes da pandemia. O que é que achas que mudou? É em relação ao comediante, a sua atuação e a relação do comediante com o público. Se é que mudou. Às tantas, para ti, ficou exatamente na mesma. Para mim, da parte do comediante, eu acho que não. Até por uma coisa muito simples. Acho que nenhuma das pessoas que eu conheço escreveu texto na pandemia. Tu não tinhas inputs nenhuns. Tu não saías, tu não espairecias. E eu, por exemplo, não conseguia escrever nada. Sempre me sentava a escrever, estava em parafuso e desistia. Porque não tens a vivência, não tens o sair, o andar, o distrair-te
dormir onde se trabalha, por exemplo, eu estive em teletrabalho, houve alturas em que eu dormia onde trabalhava, isso é horrível para a cabeça. A tua capacidade criativa morre, tão simples quanto isto. Agora, honestamente, eu acho que da parte do público, eu acho que o público quando vem valoriza um bocado mais o espetáculo. O sentimento que eu tive nos últimos tempos de ir a sítios onde nunca tinha ido, onde nunca tinha havido comédia, por exemplo, é que da parte de recepção do outro lado é mais valorizado. Talvez porque durante muito tempo não tiveste nenhum tipo de. Caralho, mas quer dizer a palavra chique que eu queria utilizar aqui. Não tiveste essa, essa atividade, essa ligação com uma coisa nova ou com uma coisa diferente. E agora tens e acabas por valorizar mais. Posso estar redondamente enganado, mas é isto que eu tenho sentido ultimamente, muito sinceramente. Acho que não tem mais nada a acrescentar. E peço desculpa pelo final anticlimático. Estava a pensar que ias fazer um acrescento, mas não. Pensei que houvesse alguma espécie de retraimento do público. O facto de estar, por vezes, de máscara, e isso inibisse o público de estar a reagir para o que está acontecendo no palco. Eu acho que não inibe, eu acho que é que percepcionas menos. Porque há noites em que, imagina, eu em cima do palco tenho uma noção e quando estou cá fora tenho completamente diferente. Acho que é mais por aí. Só isso pode afetar a prestação do comediante em palco. Se ele percepcionar Sim, que não está a ter piada quando de facto está, pode mudar o comediante. Sim, basta te ver, por exemplo, imagina, atuar ao ar livre é péssimo nesse sentido. Porque a malta do fundo pode estar a gargalhar e a bater palmas que se calhar no palco não ouves. Mas aí não há nada a fazer. Pois sim, é o que é. E não é o que é, não é? Eu acho que é um bocado por aí. Só se contratassem uns pedreiros, vão levantar a parede. Megafones para o pessoal lá atrás, para quando eles se rirem, que é para eu ter a noção do que está a passar. Eu costumo fazer esta pergunta fora do podcast, mas pode ficar aqui gravada. Pode ser comediante ou outra pessoa qualquer, mesmo uma pessoa dita normal. Uma pessoa assim dita interessante, e o interessante aqui é mesmo no sentido mais verdadeiro do termo. Por vezes utiliza-se a palavra interessante, não surge outra, isto não quer dizer nada. Para conversar aqui na Tertulia de Mentirosos, neste podcast, tens assim algum nome? Um ou mais? O Ricardo Leite, não sei se já te falaram dele ou se tu falaste com ele já. Não falei. Esse nome, provavelmente o Eduardo já falou com ele. Sim. Já foi. É um gajo que faz teatro. Já esteve no Brasil, em que fez comédia no Brasil, então acho que pode dar um input bastante diferente. Deixa-me pensar aqui um bocadinho. Até pensar em coisas diferentes, com armas diferentes. Não sei se já conheces também, eu já ouvi falar do João Mendes, Não. de Barcelos. Não, por acaso esse nome foi nunca ouvi falar. Foi um gajo que, por exemplo, usou muito bem a pandemia para, em termos de marketing. Eu depois, se quiser, eu mando o Insta dele. Sim, agradeço. Em termos de... fez vídeos e aproveitou muito bem o Instagram, o Reels, o TikTok, etc. E subiu bastante nesse sentido e pode dar uma ótica bastante diferente também do que, por exemplo, eu, que é mais palco. Pelo menos assim, de repente, não estou a ver quem é. É um gajo que, imagina, eu já tive 2 ou 3 vezes com ele em noites de comédia e é daquelas pessoas que diz boa noite e eu estou-me a rir. É um gajo extremamente humilde e dedicado, trabalhador, lá está. Tem muito talento e é muito inteligente naquilo que faz, embora não pareça. Percebes? É que depois há muita gente que pinta como é só mais um treguinho. Não, é um gajo que pensa o que está a fazer e é um gajo que sabe o que está a fazer. Se notas isso em palco, a maneira como ele domina a cena, pode não ter tantas regras, por exemplo, na construção de texto, pode não delinear um texto de início ao fim, como eu faço, por exemplo, mas é um gajo que quando está lá em cima está a segurar a malta. E é muito bom. Muito bom. Eu adoro o gajo. Tenho de ir à procura. Mas isso tu disseste, isso nas redes sociais, sobretudo porque o humorista é o alvo predileto, por exemplo, do Twitter, e esta leitura de tu fazes uma piada assim, logo és esta pessoa. Este salto de raciocínio vê-se muito no Twitter. E não quer dizer nada. Lá por eu fazer uma piada dita mais fácil, não quer dizer que eu seja mais ou menos inteligente. Apeteceu-me ir para aí. O pessoal faz este salto de raciocínio. É absurdo. Misturam piadas com opiniões, misturam stand-up com TED Talks. Eles acham que estamos a fazer palestra. É uma coisa que eu acho surreal. Ainda se existe neste ano. Não, foda-se, não é uma opinião. Tipo. Para já o Twitter, embora faça parte do mundo, é um mundo muito específico. Embora muitas pessoas daquelas existam no mundo dito real, aquilo acho que não representa bem o mundo real. Pese embora muitos daqueles comportamentos que ali se apresentam como embrionários, já tenho assim alguns anos de Twitter, percebo que à data ninguém liga a certas atitudes, certos discursos,
Volvidos uns anos, passa para o mainstream. Também pode ser um indicador. Podemos estar a olhar para o futuro quando estamos a olhar para o Twitter. E não é um futuro bom. Espero que não. A cena é que imagina, a malta, por exemplo, categoriza e antagoniza os humoristas, não compram bilhetes. Não são as pessoas que vão ao espetáculo. Ninguém comprou um bilhete para ir dizer mal. As pessoas fazem nas redes sociais porque é fácil e é gratuito. Tu encontrares algo que alguém disse e podes não tirar fora do contexto, podes fazer o que tu quiseres com aquilo, podes fazer montagens, podes fazer o que tu quiseres. E é por isso que eu gosto, por isso que se calhar eu gosto mais do palco. Acho que é mais honesto, é mais sincero, percebes? À partida, fora algumas exceções, claro, tu às vezes vais atuar e só estás a incomodar as pessoas que foram lá jogar as cartas, mas à partida quem está lá está porque quer e quer-te ouvir e quer ver o que tens a dizer e quer se rir daquilo que tens a dizer e não vai estar com uma faca na mão à espera que tu digas a coisa errada. E acho sinceramente que é por aí. Epá, eu sou muito à base do... E agora perdi-me. És muito à base do... E eu pensei, é muito à base do silêncio. Não me intrometi. Não, imagina, deixa-me ver se eu consigo ir. Não há muito que possas fazer. Há um gajo que pega numa piada tua e começa a reclamar. Para mim, bloqueia o gajo. Sim, nem vale a pena. Não vale. Um gajo que viu uma piada, escolheu levar a mal. Mas eu acho que... Escolheu levar a mal e revoltar-se. Não vale a pena. Outra personagem que apareceu nos últimos tempos. Há certas pessoas, diríamos, indiferentes à piada, mas só que se aperceberam que ganham em dizer mal do comediante ou da piada. E hoje há este fenómeno engraçado. A maioria das piadas gera menos engajamento que a indignação da piada. Tens uma cena muito simples para isso, que foi quando o Eduardo lança, o malta do Eduardo, Zanurica, etc., Sim. lançam o Porto Comedy Fest. Houve um gajo que tentou reclamar daquilo. Dos 50 humoristas, tinha tipo 7 gajas. Só. O Freddy, o Frederico, que já deu a minha resposta, que foi, está calado. Todas as gajas daqui de cima, mulheres, não somos canceladas, todas as mulheres daqui de cima que fazem comédia e que não estão aqui é porque ou não têm experiência ou não têm disponibilidade. Porque se tu olhas para o panorama nacional, tu vês que há muitos mais homens do que mulheres. Não há aqui ninguém anda a impedir mulheres de fazer open mics e de começar. É só o que é. E aquele gajo pegou naquilo e tentou esmifrar aquela merda. Então porque sim. Não se deu ao trabalho de ver os cartazes, de ver os nomes que aparecem nos cartazes, ver quantas vezes é que aparecem mulheres, saber se quer nos grupos de comédia, etc. Se há ou não mulheres, nenhuma mulher foi discriminada de estar ou não ali, ou foi colocada para preencher cotas. E é uma coisa que por acaso houve um, que tentou ir por aí, aquilo não... Ou alguém foi lá reclamar, nem me deu trabalho. Quando conversei com a Cátia Domingos, se há meio em que não há essa cena da mulher não entra, é na comédia. Ela fala nisso. Se tiveres valor, vais acabar por sobressair. Não percebia esse lado de... Muitas mulheres normalmente são péssimas comediantes, ou às vezes não são comediantes, são aspirantes a comediantes, ou têm uma piada na cabeça e acham que são comediantes, não sei. E acham que deviam estar num patamar que não estão. Mas isso eu não acho que seja... Há muita gente que pensa assim. Não depende do género. Há muita gente que acha que devia estar num patamar superior ao que está. E há esse sentido de elevação. Agora, também se me perguntares porquê é que há muitos mais homens que mulheres na comédia, não sei dizer. Não tenho uma justificação. Pode ter a ver com a educação. Eu não tenho resposta para isso. Agora, o que eu sei, daquilo que eu vejo, é que todas as mulheres que tentam entrar na comédia, pelo menos aqui em cima, são acarinhadas e são acompanhadas, tal como todas as outras pessoas, para fazer comédia e continuar e não desistir. Por exemplo, a Filipa, que iniciou comigo o projeto da Ana Custódia, atuou 3, 4 vezes. Eu acho que ela tem ideias brilhantes, tem uma cabeça muito boa para fazer piada. E simplesmente não gostava de ir. Sentia-se desconfortável. E eu já lhe dei tantas vezes na cabeça: volta, tens tanto talento. Não quero. Ok, respeito. Mas estarmos aqui com essas coisas que não ajudam em nada, não mudou nada. Percebemos que há muito mais mulheres hoje do que havia. E mulheres de valor, e isto aqui não é estar aqui a amansar feras. É aquilo que estás a dizer. Há muito mais homens. À medida que tu vais subindo nos patamares da fama, seja isso o que for, vais segmentando. Se começam 1000, no próximo patamar já vais ter 500, no outro 200. Nas mulheres tu partes de um número menor. Pode haver nas outras esferas, em qualquer trabalho, mas na comédia eu acho que, como tem que ver muito, sobretudo a comédia de palco, tem muito que ver com a tua prestação em cima do palco, eu acho e não só, com vontade própria. As pessoas que vão para palco vão porque querem. Duvido
Que haja malta aí a expulsar pessoas de palco ou proibir pessoas de ir a palco. Agora, depois é como tudo, é o desenvolvimento, é a dedicação. Nunca vi no norte, pelo menos, haver algum tipo de, ou sítio sequer, algum tipo de atitude para proibir ou para diminuir, ou seja o que for, percebes? Temos boas humoristas aqui em cima, gostava que fossem mais, e as que temos e que têm capacidade para lá estar estão. Eu acho que não conheço nenhum humorista que esteja a fazer comédia aqui no Norte, ativa, que não esteja. Não contabilizei os nomes que estão no cartaz, mas não fazia sentido metade ou mais de metade serem mulheres, porque senão tinham que inventar humoristas. É que simplesmente não existem, percebes? As que azar estão ali. Pá, só se tiver que cometer um erro crasso, mas eu honestamente não me lembro de nenhuma. E aqui a palavra importante é ativa. Yeah. Conheço duas ou três humoristas que começaram e desistiram por vontade própria e deixaram de fazer. Que as meter pessoas não estão ativas e não estão com o ritmo. E depois há outro detalhe que há pouco disseste, que é provavelmente, além daquelas, mais alguma que foi contactada e não quis. Provavelmente, mas não sei porque eu não estou a par da organização. Para essa figura que estávamos a falar do Twitter, ele não sabe o que é que está à volta. É daqui 2 semanas, não é? O festival Sim, começa no dia 7 de dezembro. 7. Vais atuar em que dia? Dia 11. O Vasco Alves e Guilherme Duarte. Não vou dizer para promoveres o teu espetáculo, que isto vai ser só lançado, sei lá, nem sei, nem faço ideia. Mesmo assim vou ter que... Vou pôr o Afonso Paiva esta semana e vou ter que trocar as voltas para pôr o Joca antes. Não sei como é que eu vou fazer isto. Diz. Eu promovo só as minhas redes, deixa lá, não te preocupes. Tenho de olhar ainda para o cartaz para ver qual é o dia do Joca. Se Yeah. às tantas ponho um dia depois, não faz sentido nenhum. Tenho de ver ainda. Espero não me esquecer. Normalmente não me esqueço. Ponho na descrição os links das tuas redes sociais. Mas o que é que só podemos ver- encontrar nas tuas redes sociais? É assim, de momento podemos encontrar no Spotify o Suplex à portuguesa, com episódios completamente desatualizados sobre wrestling, mas às vezes vale a pena só para estarmos a dar cabo da cabeça uns dos outros e principalmente ao Rodas, que ele diz muita merda. Tenho a minha rede de Instagram. Sou um pescador, percebes? A minha página de Instagram onde eu meto os cartazes onde vou atuar. Tem fotos dos sítios altamente em que eu vou e também dos merda que eu não... Para mim todas as experiências são válidas. É só pesquisar em Bote Moreira, tudo junto. Eu costumo dizer que é fácil, vai escrever Bote, à partida o primeiro é o boticário e depois sou eu. E pronto, é basicamente isso, são gajos muito simples. Isso é humor ou é mesmo verdade? Eu fiz a experiência com duas pessoas que não me seguiam. Deixa-me E lá escreve ver. Bote a ver que aparece. E aparecia, não, porque tu já me segues. Como já me segues e segues pessoas que me seguem, por exemplo. E na Não, altura já não dá, acho já que não foi dá. uma vez no Porto, pedi a alguém para fazer a experiência. Então, escreve Bote, e a pessoa escreveu Bote e apareceu em primeiro lugar o boticário, com o visto, e depois era eu. Mas também já tive pessoas que me disseram que isso não acontece. Tiveram mesmo que escrever Bote Moreira para eu aparecer. É o algoritmo do Instagram. Costumo dizer isto em palco e as pessoas riem-se. Espero que tenhas gostado da conversa. Há pouco disseste do João Faquir, eu também já tinha apontado para ver se consigo Sim. falar com ele. Falaste do Ricardo Leite e falaste do outro moço que depois já me John Mendes. João Mas Mendes. eu mando o Instagram dele. Disseste TikTok, eu não acompanho muito o fenómeno do TikTok. Porventura haverá algum humorista lá. Eu também não tenho TikTok, também não estou a par. Mas, por exemplo, eu conheço uma rapariga que ela tem quase 1 milhão de seguidores no TikTok. Quase 800 mil seguidores no TikTok. Com vídeos dela a falar com animais e assim. Se quiseres, eu posso falar com ela, ver se ela quer também falar contigo. A nível de números, epá, são um bocado fictícios. Converter aqueles números para algo real... Aquilo que eu sinto é que, imagina, são números virtuais, ou seja, enquanto que tu para seguires alguém no Instagram, tens muita vontade de seguir o trabalho daquela pessoa, no TikTok, este gajo faz-me rir com vídeos engraçados, vou seguir. E segues, tipo... O TikTok, comparativamente ao Instagram ou ao Facebook, então, é uma rede muito mais nova. É o fenómeno de segues toda a gente, mas chega a um ponto em que, tem gente aqui com fartura. Começas a tirar... E será que o TikTok não vai chegar a esse ponto? Já segui tanta merda, agora vou começar a limpar a lista. É possível. Acho é que não há uma seriedade que havia até próprio... O Instagram, quando surge, eu lembro-me que havia, por exemplo, a malta do mas vais seguir de volta porque senão estraga-me o wiki. E acho que no TikTok a pessoa... Como o TikTok é uma coisa mais descomprimida e mais tipo a diversão, a malta está mais a cagar e tipo, gosta, segue, não tem... Por outro lado, por exemplo, eu duvido que tenha a mesma adesão. Eu duvido que tu, para venderes um espetáculo,
Se tiveres 300 mil seguidores no Instagram, é muito diferente de quando um espetáculo tiveres 300 mil seguidores no TikTok. Era aí que eu queria chegar. Aí acredito. O peso dos números do TikTok parece que... A relação é mais ligeira. Mas, por exemplo, essa minha amiga que tem os tais, já nos aconteceu, tipo, estamos num café e vi malta pedir um autógrafo, pedir uma fotografia, a malta que está a servir, para usar o café, diz, eu gosto muito dos seus vídeos, ir embora. Tipo, não são só bots. Não são só bots. Dá-te esse reconhecimento, mas não acredito é que a ligação emocional e aquela questão do ser fã e ser movido por seja mais fraca do que o Instagram. Não sei ao certo qual é a relação que estamos a falar. Eu sei que, por exemplo, no Instagram os números têm peso, no YouTube têm peso, mas agora ali parece que os números estão sempre muito inflacionados. Parece que é fácil ter muitos seguidores, mas depois converter em vendas, se tiveres alguma coisa para vender. Ou... Certo, mas também é uma coisa, eu acho que é uma coisa demasiado recente. Também conseguires... Surgiu que no ano passado, numa situação pandémica que também por si só não é natural ou normal, digamos assim. Portanto, eu acho que é mais difícil fazermos essa correlação, porque os próprios prismas ou os próprios pilares em que foi montada é diferente do que para nós é o normal. Não te vês no TikTok? Vejo-me quando tiver coisas para lançar. Nunca pensaste pôr cortezinhos dos teus espetáculos lá? Sim. Estou a começar a fazer isso até porque o que é que acontece? Eu, durante muito tempo, como não pensei, também não gravei. Então agora estou a fazer uma base de dados do máximo possível de coisas, vídeos, para depois poder fazer esse trabalho. Estou a ver câmaras e assim para começar esse projeto, digamos assim. No Instagram sei que tem algum peso e até eles querem puxar aquilo, as Reels, até começarem a fechar a torneira do alcance orgânico. Eu acho que vale a pena. No TikTok, também não posso dizer, é muito raro ir lá. Até tenho a aplicação desinstalada. Nem que seja uma questão de puxar pessoas também para outras redes, seja para o YouTube, seja para outras cenas. Às tantas vamos continuar aqui no TikTok. Parece que estivemos a falar então e a gestão da tua noite agora terminamos. Exato. E agora assim, o TikTok, e até o TikTok e as dancinhas vamos fazer uma dancinha em conjunto para promover o podcast. Será que há humoristas, tirando o Rui Unas, se considerarmos que é humorista, será que algum humorista... É claro que o TikTok já sofreu várias metamorfoses, apesar de ser recente. A raia é muito ridículo. Tu rapidamente resvalas. Dito de outra forma, o comediante tem que estar sempre ao corrente de fazer alguma coisa, ou pelo menos tentar fazer alguma coisa diferente. E o TikTok para mim é muita repetição. Acompanhares um trend, o perigo do comediante ir para lá e fazer essas cenas de às tantas está a fazer exatamente o que os outros estão a fazer. Há uma coisa que me chateia muito no TikTok. Tu vias um vídeo engraçado no Facebook que tu partilhavas. O Instagram é mais difícil porque tens de estar identificado às vezes até num story para partilhar e assim. No Twitter podes retweetar um tweet que não é teu, mas está lá. E depois a malta do TikTok inventou a cena da trend. Que é, eu vi este vídeo bonito, vou-lhe chamar a trend e fazer exatamente a mesma merda, mas comunicar. E isso é uma coisa que a mim me faz um bocado de comichão, porque tu vês muita gente que ganha rios de seguidores a ver, olha este vídeo giro que este americano fez lá na América. Vou fazer exatamente a mesma merda, com a mesma música, e vou dizer que é uma trend. E já vi gajos, imagina, tu vês um vídeo engraçado em inglês, mesmo no Reels, puxas para baixo e está exatamente o mesmo vídeo, em português, em que em nenhum momento o gajo diz, pá, olha, vi isto no perfil deste gajo, não, é tipo, eu tive esta ideia de mestre, depois abres os comentários e é um rolo de malta a cascar, tipo, eu já vi isto, não foste tu que tiveste a ideia, e só depois é que o gajo vai editar. Nesse sentido, acho que há muita gente que é falsa nesse ponto e nessa sede de ter seguidores. Há o perigo de haver uma espécie de, nem sei dizer esta palavra porque não existe, TikTokização. TikTokices? Nem vou repetir, soa tão mal. Isto que a gente está a falar da repetição, eu parece-me que, não sei se foi inspirado no TikTok, mas está a acontecer nas outras redes. Estou a pensar no Twitter, em que há uma ideia ou uma piada e de repente aquelas piadas, sei lá, de um bonequinho e entretanto há 1000 pessoas a fazer pequenas variações dessa piada ou dessa observação. Sim. Eu acho que vem daí do TikTok. Surge alguma coisa com graça, ou uma observação, ou uma calinada, de repente toda a gente faz a mesma coisa. Mas e a mim causa-me uma certa comichão. Porque... Tu às vezes vês, pelo menos daquilo que eu sigo no Twitter, uma referência a um meme.
Porque houve coisas que viraram meme. Yeah. Lembras-te, por exemplo, quando houve o leak das mensagens que o Neymar andava a trocar com uma brasileira qualquer e ele disse saudade daquilo que a gente não viveu ainda. Por exemplo, isso virou meme, a gente dizia isso em momentos aleatórios, isso é uma coisa. Agora, tens vídeos do género, como é que era, pá? Houve um que eu vi, pá, 5 pessoas diferentes. Quando tu entravas, fazias assim uma cara de nervoso, sabes? Cara de nervoso, e escrevias, quando são 11 da noite a um domingo, e tu tens de dizer à tua mãe que afinal tens de levar cartolina para a escola. Por exemplo. Estás a ver? Esta ideia. E eu vi para aí 5 ou 6 pessoas a fazer exatamente a mesma merda. Às vezes até o tipo de letra era igual que eles usavam nas legendas, percebes? E isso chateia porque é cópia. É literalmente cópia. Nem sequer é a cena do... Nem podes comparar com uma cover do... Não é cópia. É igual. Tínhamos de estar a medir quase caso a caso. Mas esse fenómeno se agudizou nos últimos anos. Não sei se é por culpa do TikTok. No Twitter é bastante visível, mas no Facebook também. Agora está mais morto. No Instagram também. Se uma ideia, se uma piada tem algum destaque, de repente surgem cópias. Cópias atrás de cópias. Havia uma espécie de obstáculo. Só meia dúzia de pessoas é que ia fazer a cópia porque era associada a um gesto negativo. Hoje ninguém está preocupado com isso. Cada vez mais tens mais gente a aderir e mais gente despreocupada. Quando que se calhar antigamente tinhas mais pessoas ou que estavam mais atentas a isso. Desculpa, menos pessoas, mas que se calhar tinham mais cuidado em relação a isso. Pensando nas redes sociais, começou a ganhar força no Facebook, páginas de humor, recolhiam piadas dos humoristas, nem faziam menção ao humorista. E às vezes quando faziam, como aconteceu algumas vezes, a piada era lançada hoje, eu dizia então, e a referência? E eles punham, sei lá, passado uma semana, quando a piada já tinha morrido no sentido de engajamento. Sim. Assim foda-se. Nessa altura, esse fenómeno era reservado a meia dúzia de pessoas. Olha, um exemplo célebre. Aquela página de Facebook, que deve ser também página de Instagram, teve livros, caderno das piadas secas. Não sei se sabes. Aquilo é uma coleção de piadas que foram roubadas aqui e ali aos humoristas. Piadas que não são de ninguém, não é? Sim, piadas. Sim. Muitas foram copiadas a humoristas. Não precisas de criar nada para teres uma coisa de sucesso e para lançares livros, que foi durante algum tempo os livros mais vendidos. É curioso perceber o quão aliado está o público comum. Mas mais assustador ainda é que isto era só uma semente. Acho que o problema tornou-se muito mais grave. Com o TikTok, com o Twitter. Tu lanças uma coisa agora e envolvidos uns minutos ou horas, tu já perdeste o rastro. A coisa foi em frente, mas perdeu o teu nome. Às tantas, já uma pessoa com mais seguidores já está a partilhar as tuas cenas. É tua e não é tua. Tu não ganhas, não tiras frutos daquilo que fizeste. E isso é bué da chato. É por isso que não há nada como o presente. O estar ao vivo num palco. Não há nada como aquilo ali.